Papo de quebrada. Papo de quebrada. Boa tarde a todos e todas e todes. Eu sou o Rica. Eu sou o Flávio. Hoje, no nosso primeiro podcast, Papo de Quebrada, que vai ser transmitido pelo Via de Fatos, que é o canal que a gente tem no YouTube. A gente vai falar com o nosso primeiro convidado, Bruno Giovannini. Ele é delegado da Polícia Civil. Boa tarde, irmão. Se apresenta para nós, fala um pouco do seu trabalho, como é que você chegou até aqui, por que você escolheu essa profissão. Boa tarde, Rica. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, todo mundo. Queria dizer primeiro que é um prazer, agradecer demais o convite, muito legal. Uma honra ser o primeiro aqui desse podcast, né, da início, e desejo muito sucesso a vocês nesse projeto, que seja muito proveitoso e que tenha um largo alcance, porque a nossa sociedade precisa demais do trabalho de vocês. Então, parabéns a todos vocês pelo trabalho que vem sendo feito. Vocês são fera demais e é por isso que é um prazer estar aqui para conversar, bater um papo com vocês. Então, meu nome é Bruno Giovannini, como você falou. Eu sou policial civil, sou delegado de polícia há 8 anos. Também sou professor na área do direito penal e também sou pesquisador. Atualmente eu estou cursando meu doutorado na UFSCar em Sociologia. Também estou matriculado no doutorado da Federal de São Paulo em Ciências Sociais. Estou aí construindo minha vida como pesquisador, como dentro da academia. E, cara, falar sobre como eu cheguei, como eu me tornei delegado, como eu me tornei pesquisador, vai assim muito ao encontro do que a gente vai falar hoje. Eu acho que a minha história de vida, a minha trajetória, ela vai se confundindo, ela vai com o despertar da minha consciência crítica, da maneira como eu penso hoje, da maneira como eu enxergo vários temas que a gente vai trabalhar aqui hoje, que a gente vai conversar aqui hoje. Então, assim, eu comecei a minha graduação em Direito. Eu fazia Direito de manhã e fazia Letras na Unesp, aqui em Rio Preto. Fazia à noite. Fazia as duas. No Direito eu tive contato com o mundo jurídico, a ciência jurídica, com essa estrutura do direito que a gente conhece e tal. Na Letras eu tive contato com outro tipo de material, outro tipo de autores, tive acesso a outro tipo de cultura, de acessos culturais muito diferenciados que me fizeram despertar para muita coisa. Foi durante a graduação que eu comecei a me interessar pela crítica, sabe? Assim, pelo movimento progressista. Por isso que vocês fazem hoje tão bem feito. Eu começo a despertar para isso ali na graduação. E, cara, e aí foi indo e eu me formei em Direito, não formei em Letras, parei no último ano, porque aí você forma, eu sou filho de funcionário público, então minha vida foi muito condicionada a isso. Cara, você tem que buscar o seu concurso, sim, você tem que achar... Exato, sabe, quando a sua família interfere muito na forma como você vai condicionar a sua vida, né? E aí, cara, eu falava assim, eu preciso de um emprego, né? E o emprego você vai e acha um edital. Então, assim, diferentemente de muita gente que vocês vão conversar que são policiais que vão falar, escolhi porque eu amo a justiça, a paz, sei lá, defender, não sei o que. Eu falo, cara, eu precisava de um emprego, a polícia tinha um emprego. Então, eu fiz o concurso, passei. Eu entrei muito cedo, cara. Eu também considero uma coisa problemática. É jovem, né? Mano, novão, né? Novão, cara, eu tenho 33 e eu entrei na polícia aos 24. Então, eu entrei muito novo, cara. E quando eu entrei, cara, vou falar uma verdade pra vocês. A gente tem que ser sincero aqui, nós estamos batendo papo entre amigos. E eu vim do direito, cara. Por mais que eu tivesse meus pensamentos, tivesse tido contato com leituras mais progressistas durante a faculdade, por influência muito do meu pai, da minha mãe, por mais que eu tenha tido essas leituras, cara, quando eu entrei na polícia, vou falar a verdade pra vocês. Eu falo que eu caí na armadilha de achar que eu tava fazendo justiça a cada plantão meu, a cada coisa minha que eu falava, não, é isso, tem que aplicar o direito, é assim, não tem que ponderar nada, tá aqui, tá na lei, não tá,
no começo eu me falei assim, nossa, cara, isso aqui é legal, gostei, é o lugar onde eu me integrei. A gente tem uma ânsia, né, cara, de se sentir abraçado, né, Sim. pelas coisas. E aí eu... Pertencimento? pertencimento, e aí eu gostei, cara, 24 anos, não sabia nada da vida. Até hoje estamos tentando aprender as coisas da vida, né? Tem muita coisa pra aprender. Só para de aprender quando morre. Exatamente, né? Aí, bicho, foi nessa. Comecei. Só que aí, cara, algumas realidades que a minha formação familiar, a minha formação de vida não me mostravam. Eu comecei a ver coisas que... Por isso que eu falo assim, que a minha história de vida confunde-se com a minha formação, né? Com o meu pensamento. Eu comecei a ver coisas, cara, que eu não compreendia. Primeira delas, eu vi arraigado, assim, bem estruturado dentro da polícia, o machismo. Eu vi um negócio assim, cara, que era uma coisa de doido. Assim, eu falava, cara, existe um conceito machista aqui dentro muito grande. Eu ainda não tinha aprendido nada sobre feminismo, sobre essas coisas, mas eu já identifiquei algumas coisas. Assim. Até eu que não tinha leituras sobre isso, não entendia tanto sobre a causa. Identifica, né? Você começa a ver que tem coisa errada, entendeu? É isso aí. Você fala assim, cara, até eu tô vendo que tem coisa errada. E ela refletia um pouco no meu trabalho, porque eu via mulheres sendo mal atendidas na delegacia. Eu falava, cara, tá errado. Essas mulheres estão sendo vítimas de novo aqui. Elas apanham dos seus parceiros, chegam aqui, a pessoa na portaria vira assim, o seu é agressão? Você apanhou do marido? Então vai pra direita. Eu falei, não, gente, isso... Sem contar que ela já é atendida por um homem, né? Exato. Quantas vezes atendida por um homem que não tinha sensibilidade, não tinha treinamento pra fazer aquele atendimento. Exato, Rica. Aí, cara, eu falei, pô, isso aqui tá errado. Foi aí que eu desenvolvi o meu projeto de mestrado. Meu projeto de mestrado foi de analisar e tentar buscar caminhos de superação dentro da Polícia Civil, que é a instituição que eu estava, de tentar subverter essa ordem, né, de machismo dentro dessa vitimização, que dentro do direito a gente chama de vitimização secundária, porque a primária é quando ela apanha, já em casa, é agredida. Depois ainda sofre Exato. o preconceito E o mau atendimento. de quem tem que atendê-la. Exato. E eu falei, cara, isso tá errado. E aí, minha dissertação, então, meu mestrado, eu falei, vou para isso. Vou pesquisar isso, vou me aprofundar nisso. Foi quando eu tive contato com as leituras feministas. Eu descobri vários erros na minha conduta e eu falei, a partir daquele momento, eu falei assim, cara, eu preciso mudar minha consciência e contribuir com o movimento. E a minha contribuição hoje, que eu falo, é tentar mostrar para outros homens isso, né? Falo, cara, vamos conscientizar de que isso é importante, de que a luta feminista é importante, que a gente precisa colaborar, que a gente não pode atrapalhar. Principalmente no meio que você trabalha, né? Acho que a colaboração é extremamente importante, né? Pô, mais do que Se sentir nunca. protegida, acolhida. E assim, E partindo respeitada, de um né? policial, né, mano? Que não é normal, vamos dizer assim, né? Esse tipo de conduta, esse tipo de... Uma pergunta de leigo. A delegacia especializada da mulher, ela é recente, não é algo de anos, né? É mais recente, né? A Lei Maria da Penha ela é de 2006, né, cara? Sim, Então bem toda recente, a né? construção da defesa da mulher é muito jovem, recente, cara. muito É recente. muito jovem, pra vocês verem como a gente tá tão atrasado ainda nessa defesa desses direitos. Então por isso que essas coisas que eu vi dentro da polícia estão tão presentes. Claro, porque se está presente na sociedade é só um reflexo. Exato. Exatamente. É só um reflexo. As estruturas sociais, as estruturas do Estado, elas vão reproduzir o pensamento dominante Sim. ali, né? Não tem jeito de você falar, vai ter ali vai ser um órgão que não, é totalmente diferente. Não, ela continua. E aí eu me vi, eu falei, cara, pera, eu tenho que agir como um agente de transformação aqui. Eu não posso olhar essa realidade e falar, não, isso aqui tá bom e vamos seguir o jogo, né? Igual eu tava fazendo antes. Eu levei um tempo pra adquirir essa Sim. consciência. Não é da noite pro dia, né? Não, Mano, cara. como que foi a recepção dos outros, da corporação, por exemplo? Tipo, no local onde você trabalha. Como é que pra galera ver isso? Entendeu? Partindo de um policial. Cara, Não deve ter sido fácil. não é. Eu acho que a recepção é até hoje, Rica. Não... Com 8 anos, eu ainda não fui aceito totalmente. Que nem você falou daquela noção de pertencimento, cara. Exatamente. E você leva um tempo, cara. Porque no começo, óbvio que as minhas ideias
E como eu estava moldando o meu pensamento, começa a criar um choque, né, dentro da instituição. Começa dentro de quem está perto. As pessoas começam a achar estranho. Porque você não está indo com a maré, você está indo contra. Né? E é raro você ir contra. É raro e vou te falar, é doloroso. Porque você, às vezes, ouve críticas, ouve coisas que te doem muito, te machucam muito e faz você duvidar do seu caminho. Eu imagino que vocês devem passar o mesmo. Todos os dias nas profissões de vocês deve ser todo dia se perguntar, cara... Esse tipo de luta que a gente faz, né? Que a gente é colocado em teste a todo momento. Pois é. Todo dia é um dia de você pensar, cara, eu tô no caminho certo, porque eu tô vendo tanta gente indo contra, que não é possível às vezes que eu tô certo. E lá onde eu tô, figuras como vocês, que eu tenho uma admiração muito grande, não estão ali perto de mim. Pra eu olhar pra vocês, trocar uma ideia e falar assim, não, Bruno, tá certo, entendeu? Se sentir fortalecido, né? Entendeu? Às vezes, a gente se sente meio isolado. E aí, cara, o assunto, né, das questões, das pautas da violência contra a mulher e tal, permanecem nos meus estudos até hoje. Eu acrescento ainda os marcadores de raça, gosto muito de estudar a questão do racismo junto com o feminismo, acho importante esse entroncamento desses temas, eu acho muito importante e tal. E aí, gente, na minha atividade, no decorrer desses anos, eu me deparei com outra coisa que o primeiro filme de Tropa de Elite lá atrás me mostrou e me chocou, porque eu não acreditava que aquilo existia, que era a violência policial. Quando eu falo violência policial, não estou falando de uma instituição, estou falando de polícia. E aqui hoje... Quando eu falo... a guarda municipal, é exato, militar, é civil. Perfeito, exato. Eu quero deixar isso claro. Quando eu estou falando polícia, Sim. eu estou falando todo mundo que exerce o poder de polícia dentro da sociedade. Não estou fragmentando em corporações. Acho que é legal você falar o que é o poder de polícia, né? Legal. De polícia. De repente, quem vai assistir não tá ligado, né? Ó, gente, seguinte, pensa que você... naquelas teorias contratualistas que a gente aprende nas escolas, você pensa assim, não, você abre mão de uma parte da sua liberdade para o Estado administrar. Tem várias coisas aí pra gente discutir sobre isso, não vamos entrar no caso. O Estado, ele, para gerenciar a vida de todo mundo, ele precisa ter o uso legítimo da força. O único ente no nosso país que pode usar legitimamente a força é o Estado. Você não pode... Se o Rica te tomar um negócio, você não pode lá dar um supapo nele e tomar. Não, você tem que procurar a delegacia, registrar. Não pode. Poder de polícia é basicamente isso. É o poder conferido ao Estado por nós, né? Por nós. Já que vivemos... Acho que ainda posso falar que vivemos uma democracia, né? Tá aparecendo. E nós vamos lutando para continuar. Tá desbaratinado, mas tá. Estamos lutando para continuar. E o poder de polícia é isso, cara. É o Estado que tem esse uso legítimo da força. E ele tem órgãos para fazer isso. E o órgão mais forte que ele tem, que é o poder, a mão mais pesada, é a mão policial. Que tem essa fragmentação. Que no Brasil a gente tem 2 polícias estaduais, que são a militar e a civil. Nós temos uma força municipal que tem ganhado forças até assim... às margens da Constituição, sem o amparo constitucional, que é a Guarda Municipal, né? Tem ganhado alguns terrenos que acho que a gente precisa discutir o trabalho desse pessoal e entender onde eles estão se localizando. A gente precisa falar, eu sempre falo isso, a gente precisa falar de polícia, gente. A gente fala muito pouco sobre polícia. A grande surpresa do convidado justamente foi essa, entendeu? Porque vindo de um podcast que a gente ia tomar conta, ia conduzir, todo mundo esperava alguma outra coisa, entendeu? Isso causou uma surpresa muito grande. Eu, particularmente, recebi um monte de mensagem, né? Uma galera falando, mano, você tá louco, você vai falar com polícia. Outros, não, cara, é extremamente importante, assuntos importantes tem que ser explícito. É uma quebra de paradigma até da nossa parte, da nossa vivência, da nossa história, do nosso cotidiano. Verdade. Da nossa tá criação. Com polícia, tá ligado? Então, assim... Até porque... Foi chocante isso que é importante, chocar. Eu penso assim, né? Porque é assim que a gente aprende. Nós, quem vai estar ouvindo... É lógico. Eu penso assim, né, Bruno? Desculpa te cortar. Não, imagina. Eu acho que, partindo da gente... Eu acho que a gente consegue chegar onde você não chega, né? Juntos, assim, a sua voz, entendeu? A gente consegue transmitir, você também, tá ligado? Sem dúvida. Então são assuntos extremamente importantes.
Principalmente até a gente já conseguiu abordar agora o lance da violência contra a mulher, tá ligado? Eu acho que isso tem que ser discutido em todas as esferas, né, mano? Com certeza, cara. Esse lance que você falou da guarda, a gente tem que discutir, a gente tem que falar sobre isso, mas eu acho que eles também têm que entender qual que é o papel deles, entendeu? Perfeito. Né? E de repente não é trabalhar às margens da Constituição igual você falou, tá ligado, mano? Perfeito, cara. E assim, né, gente? O poder de polícia é algo muito pesado. E a vigilância dele é da população. Quem vigia e fala, ô Estado, você tá passando os limites, somos nós. E tá passando muito do limite. Tá passando muito do limite. Quem tá dizendo isso, eu digo isso como policial, cara, que vejo. Sério, gente. Na minha atividade policial, eu cansei de ver o poder de polícia passar dos limites. Passar dos limites. E isso me despertou o interesse pro meu tema do doutorado. Que foi, eu sempre na área acadêmica, eu tento trazer coisas que vão ser úteis não adianta eu ficar discutindo, eu vou discutir o signo dos anjos lá na academia, que não vai adiantar nada, bicho. Eu tenho que trazer coisas que vão tentar mudar minha realidade de alguma forma. E a violência policial é um tema que eu estou discutindo atualmente, porque eu acho, e aí eu já começo a entrar até um pouco no nosso assunto assim, cara, que eu penso, e é isso que eu estou trazendo para a academia, para o meu doutorado, para pensar. Eu tenho visto, cara, que existe uma coisa dentro da nossa sociedade atual que parece existir uma lógica de guerra. Parece que a polícia está em guerra contra brasileiros. Contra o povo. Exato. Tem uma lógica de guerra aí rondando. E aí, quando você começa a analisar, você pega ali a estrutura física mesmo ali, ó, a estrutura constitucional, de lei das polícias lá da época da ditadura, você vai ver que elas estão quase intactas até hoje. Quando houve a Constituição de 1988, que foi um grande avanço, tá cheio de direito, tá cheio de coisa bacana lá, algumas coisas foram implementadas, outras não, a polícia é um assunto que quase não foi tocado. É um assunto que permanece... A estrutura, as coisas parecem ainda muito, né, do período intactos do período ditatorial, do período de Guerra Fria. Quando a gente teve período de Guerra Fria aqui no Brasil, ditadura, as estruturas policiais serviam para quê? Elas tentavam capturar aqui na nossa sociedade comunistas subversivos alinhados a Moscou, aquela coisa e tal, né? E aí pensa, você cria um aparato de guerra. Você está, teoricamente ali, vem guerra e com uma justificativa de uma guerra ao comunismo. Isso é um modus operandi dentro da sua cabeça. Isso perfeito. Perpetua. Perfeito, exatamente isso. Para você mudar isso... Vai muito. E a diferença, sabe qual é? É que depois que acaba a ditadura, depois que acaba... o clima internacional de Guerra Fria, dessa coisa da ameaça comunista, não sei o quê, as estruturas permanecem, mas elas elegem um novo inimigo. Um novo inimigo que a gente copia dos americanos, que é a guerra às classes mais baixas, aquelas pessoas que fazem a circulação ilegal de riquezas. Por quê? Porque elas não têm riquezas. São pobres, são pessoas pobres que não têm o que fazer. Então, todo o aparato de guerra permanece, mas ele agora tem um novo inimigo. Entendeu? Exatamente. A violência tem cor, eu tava lendo. E 86% dos mortos pela polícia no Rio de Janeiro são negros. E periféricos, então, poxa. Então. A violência tem cor. Mas é isso que eu ia Exatamente. até perguntar. Partindo desse princípio, assim, eu sempre me questionei, mano. Imagino eu que a polícia, ela é preparada, educada, vamos dizer assim, ela passa por um preparo e parece que ela passa a odiar a periferia, mano, tá ligado? Porque a gente percebe que a abordagem na Zona Norte e na Zona Sul é extremamente diferente, tá ligado? Como é que você analisa isso, mano? Eu acredito que 90% dos policiais saíram das periferias. Ou eu tô enganado? Perfeito. Isso que vocês estão tocando é um ponto, assim, essencial, né, da discussão. O ódio de quem saiu dali. Então, eu faço... Eu não sei se passa por um processo de transformação lá dentro, tá ligado? Se faz parte do processo enquanto você tá na academia, ou, né?
passando por essa formação, que o cara sai de lá odiando o preto, Doutrinado, o pobre, né, doutrina. mano, o periférico, tá ligado? E a gente vê isso na abordagem, mano, tá ligado? Na forma de abordar, tá ligado? Eu faço parte de um grupo de pesquisa, né? É um grupo de estudo sobre violência e gestão de conflitos lá da UFSCar, o GEVAC. Eles têm vários trabalhos muito legais sobre essas questões dos viés racial, da polícia Sim. e tal, e é muito bacana de acompanhar. E assim, sabe, do que eu percebo, leio, eu ainda estou numa fase assim que eu estou em leituras muito iniciais sobre o tema e tal, mas eu tenho as construções que eu vou fazendo na minha vivência. E hoje eu estou mais falando da minha vivência do que academicamente, tá? Sim. O que eu percebo é, que nem a gente falou agora sobre o machismo e ele tá dentro da polícia. O racismo tá na sociedade, ele tá na polícia. Exato, é tudo um Né? reflexo. A polícia é um reflexo da sociedade, não tem políticas para mudar isso, não existem. Por mais que fale, estamos tendo curso, estamos tendo coisa. Não. E tem uma coisa muito importante que vocês falaram, né? Do ódio do ódio não, da hiperfiscalização da periferia, aborda diferente na Zona Norte e na Zona Sul. Exatamente. Isso é uma realidade, gente. Isso é uma realidade. E toda vez que eu falo isso, as pessoas vêm no Instagram, né? Não quando a pessoa acha que pode falar tudo que ela pode falar na internet, deu né? esse poder, né? É, complicado demais. As pessoas falam, o que você tá falando? Você não é polícia, você não sei o que lá. E quando fala assim, você não é polícia, isso parece ser um pouco a chave da explicação disso que a gente está conversando. Quando você entra na polícia, a coisa que mais querem falar para você e te convencer não é que é um trabalho, que você é um empregado, trabalhador e você tem direitos e deveres. Não. A instituição policial te convence, e eu falo que ela te convence porque eu fui convencido por um tempo, de que você é mais do que um cidadão. Você é um polícia. Você não está policial. Você é polícia. Eu sou polícia. Você não é um funcionário público. Você não é um funcionário público. Você não é... Você tá ganhando aí baixo, mas você não precisa ganhar mais, porque você é polícia. É um super-herói. Você é um super-herói perfeito. Isso é plantado o tempo todo. Isso, gente, tá dentro da instituição. É Como é que... engraçado. Pode te falar um negócio? Como é que você convence pessoas... Como você convence 4 policiais mal remunerados a pegarem um fuzil, entrar dentro de uma viatura e enfrentar qualquer coisa e sair atirando e podendo morrer? Como é que você convence esses caras de fazer isso? É um super-herói. Exato. É tirando toda a consciência dele de que ele é um trabalhador. Isso é minha opinião, tá? Isso aqui é minha opinião. É você tirar e falar assim, cara, você não é trabalhador, você é um polícia. E é isso que diferencia muitas coisas na polícia. Cara, você é polícia, vai lá e faz, vai lá e resolve, vai lá e vai pra guerra. Olha, vocês já perceberam o tanto que matéria de jornal, matéria do próprias comunicações do Estado usam linguagem de guerra? Combate às drogas. Exatamente. Guerra às drogas, guerra ao crime. Gente, eu nunca vi isso, a gente tá numa Linguagens e guerra. imagens, né? Perfeito. Porque percebe-se que, por exemplo, o cara é pego com uma porção de maconha. Aí eles colocam um paralelo a isso, umas armas, algumas outras coisas, né? Cria-se uma cena ali, tá ligado? Pra de repente potencializar aquilo. Tá ligado? Exatamente. As imagens são muito importantes também. Uai, eu nunca vi, gente, uma instituição que deveria primar pela vida o símbolo ser sempre a caveira. Os símbolos ostentados por instituições do Estado, oficiais, terem caveiras que remetem à morte. O Estado tem que preservar a vida e o Estado usa símbolos de morte. Gente, eu não consigo entender isso. Sinceramente, cara. A gente também não. A gente entende, a gente sabe de onde a gente vê, só que a gente a gente chega a não acreditar, sabe? De que as coisas estão assim e a gente... É tão difícil fazer alguma coisa. Ouvir isso da gente é até tranquilo. Ouvir de você me faz pensar. Porque, pô, Você entendeu? Cara, eu não entendo essa lógica de... Tem que... Por exemplo, dentro das polícias, e isso eu já vou trazendo até pro tema das drogas daqui a pouco, dentro das polícias você precisa ter metas, você precisa ter coisas, você precisa até para verificar, né, produção e tal. E a polícia tem metas, qualquer polícia do estado tem metas de prisão. Você já viu isso? Que a meta não é evitar que o crime aconteça, a meta é prender. A meta é cercear a liberdade? Como é que pode? Aí eu te pergunto uma coisa. No Brasil nós temos 2 polícias.
Uma que é a militarizada, que é a polícia que ela não pode investigar pela Constituição. O que ela tem que fazer? Ela tem que andar nas ruas e evitar que o crime aconteça. Se ela presenciar uma cena de flagrante, crime acontecendo, ela captura a pessoa em flagrante e leva até a delegacia da Polícia Civil. Sim. A Polícia Civil, até por isso eles andam com farda, viaturas mais caracterizadas, porque a presença deles tem que evitar que o crime aconteça. É uma prevenção. Exato. É um trabalho preventivo. Perfeito. É isso, tanto que o nome é Polícia Preventiva. Certo. Tá? Exatamente isso. A Polícia Civil, ela é diferente da PM. A Polícia Civil, ela atua depois que o crime já aconteceu, e aí ela vai colher os elementos do que aconteceu para conseguir provar a autoria, a materialidade, e essa pessoa vir a ser processada judicialmente. Então, olha só. Aí aqui no Brasil, você tem essa polícia que não pode investigar, né? Se ela não pode investigar, ela não pode pedir mandado de prisão, ela não pode pedir mandado de busca e apreensão para entrar num domicílio, né? Ela não pode entrar no domicílio sem autorização, ela precisa de autorização judicial. Ela não pode, ela não pede. Só que ela tem meta de prender, tá? Ela tem meta de prender. Quem que ela vai abordar para cumprir a meta? Quem não tem teto, né? Quem não tem casa, quem tá na rua. Então você vê, e esse argumento aqui já trago até o autor, é do Luiz Eduardo Soares, professor Luiz Eduardo Soares. Ele que trata bastante sobre isso. Então você vê uma coisa meio doida. O Estado cobra a meta dos policiais, mas cobra a meta, às vezes, de uma polícia que não tem como investigar, e aí ela tem que prender. E a lei de drogas cai como uma luva, né? Porque não existe na lei, não está especificado qual é a diferença entre traficante e usuário. Não está ali escrito, até tantos gramas vai ser traficante. Não está. É um conceito de interpretação, tá? Então, na hora que você vê essa estrutura moldada desse jeito... Então, isso vai muito do momento ali. Exato. Exato. O que pegou? Pegou droga, mas pegou uma balança, pegou um usuário que falou que comprou. Aí você vai montando o cenário. Mas vocês compreendem que aí você entende você vê um caminho... E fora isso, né, que a gente importa dos Estados Unidos, a política de guerra às drogas, e quem não está me assistindo, estou fazendo as aspas aqui no guerra, porque eu não tenho que falar em guerra, né, da política de drogas. Aí você vê essa importação que nós trouxemos dos Estados Unidos, que foi uma criação que nós importamos sem tirar, só adaptando algumas coisas, que é para hipervigilância de população periférica. A gente traz isso para o Brasil e reproduz, gente. A gente reproduz, tá? Deixando sempre claro, tá? Essa aqui é a minha opinião como pesquisador, como professor. Você porque a gente queria ouvir você, e a gente tem a nossa liberdade de expressão. Eu falo isso, cara, porque a hipervigilância da internet, as pessoas também às vezes vêm falar. Com certeza você acaba sendo cobrado por ter a sua opinião. Isso óbvio. Né? Não é das coisas mais fáceis. Como eu disse, cara, Sempre que a gente se posiciona, a gente vai ser cobrado. Sim, vai qualquer ser. assunto. Vai ser cobrado. E quem Ainda quis... mais nos tempos atuais. Exato. Ô, Bruno, só para entender, né? Falando de montar o cenário. Por exemplo, como que eu convenço um policial que eu sou usuário? Na hora que ele me pega com a maconha. Cara. Olha, no Brasil, a gente tem uma coisa que é muito comum, como né? Como eu posso falar? Falar, mano, é o seguinte, eu fumo, isso aqui é meu, é pro meu consumo, né? E aí, é igual você falou, vai muito da representação, de como ele vai entregar isso. Ele pode pegar um tanto e fracionar aquilo ali e falar, não, mano, o cara é traficante, entendeu? Pode acontecer. Então, como é esse diálogo, tá ligado? Como é que isso funciona? Cara, eu... Não sei se a gente era pra entrar... Não, vamos, a gente vai fazer isso aqui é a conversa que vai seguindo o fluxo aqui, né? Cara, isso é um tipo de coisa que aí entra numa pergunta que você me fez agora há pouco. Vai depender do bairro que você tá. Exato. A sua pergunta, ela se responde um pouco a sua outra pergunta, entendeu? Vai depender do bairro onde você tá. Como eu tô na frente do policial, eu quero ouvir dele, né? Vai ser isso, cara. Exatamente. Eu leio às vezes em boletim de ocorrência que tá escrito assim. Durante
investigação, durante atuação em zona quente de criminalidade. Zona quente de criminalidade. Aí eu passei a me pegar pensando o que são zonas quentes de criminalidade. Olha só, para minha surpresa, todas as vezes que se referia à zona quente de criminalidade, estavam se referindo a bairros pobres. Olha que surpresa, né? Eu fiquei assim em choque, não acreditei na hora que eu vi isso. Estou sendo bem irônico, mas... Aí eu fiquei pensando, por que um condomínio fechado, de alto padrão, que às vezes tem um alto grau de violência doméstica contra a mulher... Totalmente velado, não é uma zona quente de criminalidade. Por que será? Qual que é a razão disso? E é isso que a gente tem que se perguntar, sabe? Eu acho curioso todo esse nosso cenário, toda essa nossa questão, e a gente às vezes não passar batido nisso, a gente não discutir sobre a polícia, sobre o que a polícia está fazendo com a gente. Como sociedade civil, a gente precisa olhar pra polícia e falar, cara, peraí, o que você tá chamando de zona quente de criminalidade? Por que você tá chamando assim? A gente não se pergunta essas coisas. A gente assume as coisas e... empurrado. O Estado está chamando um bairro de zona quente de criminalidade. Por que ele tá chamando isso? Que direito ele tem de falar? E de onde ele tá tirando? De onde são essas informações? É com base em quê? Tipo de crime. Que tipo de crime tá sendo combatido? Estatística, né? Exato. Que tipo? Você tá falando... Pô, a gente tem um crime que é odioso, que é a violência contra a mulher, mas ele não é ponderado na hora de você falar o que é uma zona quente de criminalidade. Você me desculpa, cara. Na hora que você fala o cara furtou um botijão de gás, o cara espancou a mulher, pra mim não tem nem comparação o que é uma criminalidade aí. Estamos falando assim, né? Não tô falando nem jurídico, tô falando de uma ponderação social, de valores. Não tem nem dúvida. Mas não é esse o foco da repressão. Não. Né? Hoje até tá melhorando, mas... Descriminalizar o maconheiro talvez mude toda essa zona quente de criminalidade. Pode ser. Mas é legal, é exatamente isso, né? Porque tem uma diferença, né? Entre descriminalização da maconha e o... Me fugiu agora. Eu sou nascido e criado em um bairro muito pobre, um dos mais pobres da cidade. Que não tem violência. Tem um monte de maconheiro lá. Eu com 46 anos nunca fumei maconha, mas já fui abordado um monte de vezes. Buscando maconha. Entendeu? Então eu acredito assim, é um bairro super tranquilo, não tem violência, não tem roubo. Talvez existam as agressões contra as mulheres que são veladas, isso está enraizado na nossa sociedade. Mas não é um bairro violento. Só que é um bairro que vive sobre vigilância policial o tempo todo. Por quê? Porque tem muito maconheiro. Então por isso que eu faço esse paralelo dentro da minha leiguice. Será que se descriminalizar um maconheiro, aquele que tem aquele... É isso que eu ia falar, entre a liberação e a descriminalização, né? Talvez mude esses mapas da violência. Aí eu te pergunto, se você faz o raciocínio contrário, de, assim, qual é a razão de estar criminalizada, é que você percebe a real intenção, né? Quando você pergunta, por que as drogas ainda são criminalizadas e são o foco da repressão? Você olha e fala assim, olha... Você começa a olhar, lógico, tem as grandes organizações criminosas que usam de violência, isso é um outro papo, nós estamos falando aqui dessa abordagem do bairro, dessas coisas. Quando você olha isso, você fala, cara, não parece mesmo, então, que o Estado constrói todo um sistema para manter vigilância sobre uma parte da população? Sim. É isso. Quando você vai falar, por que você acha que é tão difícil falar em descriminalização de droga? A coisa se torna tão pesada quando você fala de descriminalização de droga, que tem gente que chama até argumentos religiosos, espirituais e não sei o que lá. Pra você ver como isso internalizou na nossa sociedade, a gente tem uma dificuldade enorme de discutir. Deveria ser uma coisa normal, uma coisa comum se discutir isso. Poxa, cara, isso, aborto, esses temas a gente tem que discutir, a gente tem que dar passos pra frente, a gente tem que evoluir como sociedade, mas... E hoje, infelizmente, dado ao nosso cenário, né, é pior, cara. Hoje parece que quanto mais você falar nisso, hoje você é comunista, você é satanista, você é...
Vem todo maconheiro e não sei o que lá, e vem toda uma carga negativa de todas as ordens. Você vai da cadeia ao inferno, entendeu? Dependendo do grau da defesa que você fizer. E isso é fruto do nosso clima social atualmente. A gente não está diante de um governo progressista, infelizmente. Muito longe. Muito longe, né? Que potencializou todas essas coisas, né? Cara, isso muda muito. Um governo que tem pautas autoritárias, agressividade, que vê na polícia a grande saída da humanidade, como se... a gente tem quase 800 mil pessoas presas e tem gente falando que o nosso sistema não funciona, como se você prender 800 mil pessoas fosse pouco, né? Como se isso fosse pouco. Como se só prender também resolvesse. Exatamente, também tem isso, né? Só que hoje o clima, cara, desse pessoal que está dominando o poder, ele influencia na abordagem, nas questões das menores cidades do interior do Brasil. E isso foi imediato, né, Bruno? A partir do momento que o cara tomou posse, parece que mudou tudo. Legitimou muito, Isso, muita atitude, exatamente. muito comportamento que estava um pouco ali escondido, né? As pessoas tinham vergonha de ser autoritárias, de serem violentas, parece. Hoje elas perderam a vergonha. Elas se enxergam no representante. Elas sentem orgulho, né? De serem de ser assim. de serem racistas. Homofóbicas. Exatamente. Junte-se isso à pauta da homofobia. Gente, exatamente. As pessoas perderam o medo de mostrar realmente aquilo que pensam, que são. Eu falei do lance do fracionamento, né, da droga e tal, porque na época que eu trabalhei na Fundação Casa, 80% dos adolescentes que cumpriam a medida, eles estavam lá pelo tráfico de drogas, entendeu? Né? Mas eu trabalhando lá, eu passei a entender algumas coisas referente a isso, que os moleques falavam, mano, nós estávamos fumando baseado mesmo na esquina, né? A grande maioria, mas a gente sabe também que muitos deles eram envolvidos com tráfico, por conta do ambiente, por conta de toda, né, mano, a história em que eles se encontravam, alguma coisa levou eles lá, não tô passando pano, não é isso. Exatamente. Né? Mas a gente entende o que levou, uma sequência de fatores que levaram eles lá também, né? Aí eu resolvi perguntar justamente por causa disso, tá ligado? E o que você falou é muito importante, cara. A gente não tá passando pano. Não. A gente tá querendo entender e explicar essa estrutura. E a gente tá querendo, primeiro hoje, a gente tem que combater as injustiças, que nem você falou, fracionamento, prisões ilegais, essas coisas. Cara, a gente ainda convive com isso. A gente tá tentando combater isso hoje. A gente tá tentando combater policiais agressivos. Gente, que assim, muita gente fala assim, não, mas esse policial que fez isso é uma maçã podre dentro. Cara, mas tá nunca vi tanta maçã podre assim toda hora, cara. Toda hora. E hoje tá saindo, porque hoje todo mundo tem um celular. Todo dia a gente tá vendo matéria. E a gente vai continuar com a teoria da maçã podre ou a gente vai perceber que isso é estrutural? Eu acho que né? isso... Quando que a gente vai começar a falar? Já acontecia, né, Bruno? Já acontecia muito. Hoje está sendo mostrado, igual você falou pro lance do celular, né? Sempre aconteceu, isso nunca mudou. Sempre teve. Não é que hoje tem mais, não. Tá explícito, hoje né? é que mostra. Tá explícito. Hoje deve até ter menos, porque tá mostrando. Deve ter menos. Porque tá todo mundo com medo do celular ali, né? Exatamente. Uai. Hoje tem menos. Exatamente. E tudo isso que você falou, fraciona, essas coisas, faz parte dessa lógica de guerra, de combate, que os caras... Falar que como nós policiais, somos tratados para sermos combatentes. Nós somos tratados para entrar numa guerra contra cidadãos brasileiros. E cidadãos brasileiros que são quem? São pessoas de classe baixa, são pessoas que trabalham com crime de circulação ilegal de riquezas, tá? E, como eu disse, sempre eu repito, não estamos falando de mega facções, não estamos falando disso. Estamos falando daquele policiamento rotineiro, diário. Os policiais rotineiros diários estão aí com fuzil na mão, estão ultra armados para fazer abordagem de usuário na rua. E eu não entendo essa lógica de guerra, né? Você estava falando sobre a guarda municipal. Guarda municipal, né? E aconteceu um fato lá no meu negócio, que com toda essa questão da pandemia, a vigilância tem sido frequente. E a vigilância entrou no bar. E para mim, todo aquele circo não tem nenhuma necessidade. Primeiro que eles fecharam a rua com 4 ou 5 viaturas e entraram para dentro de um bar pequeno, onde as pessoas estavam... Aí causou aglomeração mesmo, se né? divertir.
entraram com a mão na arma. Eu olhei pro guarda e eu falei, sinceramente, tem necessidade de tudo isso que está acontecendo aqui? Até porque vocês já vieram aqui outras vezes e viram que a gente está trabalhando corretamente. Agora, tem necessidade de vocês entrarem com a mão na arma? O que vocês acham que vai acontecer aqui dentro? Então, eu me pergunto por que esse tipo de abordagem? Por que esse tipo de conduta? Não, é padrão. Ele me respondeu. É procedimento. Porra, procedimento, cara. É procedimento intimidar as pessoas com uma arma. Entendeu? Só para elas Não é, porem né? a máscara rapidamente? Não, tá todo mundo sentado. Procedimento, Eu ele não- pode ser formal ou pode ser informal, né? Ele pode ser orientado Por que fechar pelas... a rua com tudo ligado? Porra, vão pensar o quê? Caralho. Prenderam isso aqui é o maior bar. traficante mega da traficante cidade. lá, é. O gordinho é traficante. Então me indigna todas as... E já aconteceu 2 ou 3 vezes nesse período, 3 vezes, nesse período pandêmico que a gente está passando, de receber essas visitas da fiscalização da prefeitura, apoiados pela GCM, e um clima de guerra. Clima de guerra. Um clima de guerra, fechando rua, luz ligada, sirene ligada, aquele regaço. Pra quê? Fica todo mundo assim, entra aquele monte de cara pra dentro do bar com a arma na mão. Pra quê? Se Eu questionei, pra quê? Se a gente sair daqui agora, você pegar seu carro, virar à direita ali na avenida e tiver uma blitz, qual que é a sua sensação ao saber que você vai ser abordado? Eu vou me cagar todo. Esse é o sentimento de 99% das Tatuado, pessoas. Barbudo, tô num carro velho, vou me cagar todo. E quando você me responde isso, e toda vez que eu pergunto as pessoas respondem isso, eu falo, cara, então a polícia tá certa? A polícia tá certa de trabalhar com medo? De fazer o cidadão ter medo? Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Que é uma brincadeira de criança, mas que pra mim revela muito a nossa noção de polícia social. Noção ladrão. social de polícia. Não sou polícia e ladrão. Quando você tá com uma criança no carro e passa um carro de polícia, abaixa que é a polícia. Sim, sem dúvida. E aí você fala assim, tá, plantado, você tá né? ensinando ela a ter medo da isso, polícia. Tá. Mas significa que você tem esse medo também. Eu sempre falo assim, quando eu vejo isso, eu Você falo, tá cara... transmitindo isso, Exato, né? você tá Porque transmitindo... o povo tem medo da polícia e não deveria. Exato. Porque... Tá pra te proteger. É, servir e proteger, não é? É, tem que Servir proteger. a quem? Proteger do quê? Exato. Eu queria Exatamente. entender isso. Mano, assim, né? Todos nós queremos entender isso. E a gente, como é o que eu falei pra vocês, cabe a nós, como sociedade, cobrar explicações do porquê que esse é o procedimento padrão. Tá, A gente vai não cobrar diz... explicação 2 horas da manhã na quebrada. Não dessa forma aí, não. Dessa forma aí, não. Não recomendo. Vai tomar um Não. bicudo no rabo, malandro, você vai ver só. Não recomendo esse tipo de cobrança. Aí eu tô falando por meio dos movimentos sociais, tudo. A gente precisa, né, cara? Oficiar e falar, olha, teve uma abordagem lá, um ofício. Eu posso saber qual é o procedimento padrão? Sim. Esse foi o padrão? Eu tenho câmera no meu estabelecimento, tá ali, ó. A abordagem foi assim, assim. Eu quero entender esse padrão. Por que pra uma vigilância epidemiológica aí, né? Por que tem usar arma de fogo? Por que a arma de fogo estava ostensiva e estava de pronto uso? À disposição. Eu olhei pro cara e falei, pra quê? A gente tem Maluco? A gente tem tanto medo da polícia que a gente não consegue nem ter a coragem de discutir, de falar. O que tá acontecendo? Alguém me explica o que é isso? Qual que é a sua sensação? Sua sensação é, cara, Porque- prefiro deixar quieto isso aí. Porque a abordagem, Exato, a abordagem não te dá direito de falar, mano. Né, ô Flávio? É a primeira coisa. Mão pra cabeça e já é. E poucas ideias, mano. Não tem, fica de costa, né? E não, eles não te dão o direito desse diálogo. Então, se você for falar, mano, realmente o tapa na cara, sei lá. Sabe o que é o pior, cara, que às vezes eu vejo? Tem muita gente... A gente aqui tá falando de estrutura, não estamos falando de pessoas. Não. Ninguém aqui tá falando do policial A, B ou C. Eu tenho amigos, eu te disse, É. na Civil, na Baeca. É. Pô, que são caras maravilhosos. É, você vai ter- São pessoas fantásticas. Né? Inclusive, alguns estavam no bar essa semana. São Sim. caras que eu adoro trocar uma ideia. Que tem o pensamento do que, cara, a gente tá aqui para servir, proteger a Exato, população. exato.
Então, com certeza tem. Não, e a gente, como eu disse, nosso papo é sobre estrutura, sobre sociedade. Estrutura. Não estamos falando sobre pessoas, É isso né? Estamos falando de pessoas físicas dando os nomes CPF. Sim. Estamos falando de estrutura. E é engraçado, cara, que isso que você falou, porque você vê o policial também entrando numa estrutura e precisando daquilo que você falou no começo, que é tão importante, daquela noção de pertencimento. De às vezes o cara pode pensar até diferente, mas ele vai caminhar conforme a estrutura social vai levar ele. É muito difícil ser contra, cara. Dói muito, ainda mais numa estrutura tão rígida quanto a polícia, que qualquer desvio é uma punição administrativa. Desvio que eu digo não ilegal, não é praticar crime. Desvio sei lá, ponderei, falei, dei minha opinião às vezes a mais sobre legalização de drogas e não sei o que lá, e fui punido institucionalmente. Então, as instituições elas vão condicionando pessoas a pensar de acordo com o que elas acham que é correto, né? Então, o nosso problema está na forma como as nossas instituições estão funcionando. Ou não funcionando, né? Porque, a depender de como for, isso não é funcionamento, né? A gente falou falando de instituição, agora falando de pessoas mesmo, né? Tipo, tem alguém que se identifica, mano? Tipo, porque a gente percebe que não é comum, né? A gente trocar essa ideia com um policial, com um delegado, e você ter esses pensamentos, tá ligado? Dentro da corporação, algum amigo de trabalho, né? Porque eu imaginava o cara chegando aqui de arma, né, mano, de distintivo já. Eu falei, mano, hoje nós vai ser preso nessa porra aqui, Só já era. Vou pegar um ganchinho antes de vocês falarem isso, que um desses meus amigos da Baep esse final de semana, ele me falou assim, eu quero fazer uma estrela vermelha igual você tem no peito, só que eu quero fazer na canela, tá ligado? Pra ficar meio... Escondido? Escondido. Ele faz no peito do lado esquerdo, pô. Você entende? Vai lá. Então, assim... Então, ele quer, porra. é isso que eu ia falar, porque tipo assim... É dele isso. Falando português, claro, Só tem mais que alguém que ele tem essa... uai. Tem mais alguém que tem essa coragem, tá ligado? Tipo, né? Vamos chamar de coragem, né, mano? Porque dentro da instituição, coragem. né? A palavra que eu uso é coragem. Tem mais alguém que se identifica, você troca uma ideia com a galera, porque, tipo, pra gente, até tava falando pro Flávio, fala, mano, a gente vai trocar ideia com ele justamente por isso, porque é o diferente, tá ligado? Ser um polícia, eu falei, mano. Tá me fudendo, Começamos mal, hein? Começamos desgraçando. Vocês querem começar sem público? Pegar uma pedra de sabão e passar nas minhas costas. Claro, o papo é de quebrada, já começou perdendo ponto com a quebrada, né, mano? É verdade. É super interessante, tem que pontuar, tem que rolar, tá ligado? Nossa, E existe, mano, tipo, né? Creio que sim. Rica, vou te falar a verdade, cara. Isso também vai mais aqui uma crítica social minha. Pelo menos dentro da minha categoria, delegado de polícia, delegado de polícia requer um certo estudo para você passar um concurso. Não é tão fácil. Então, quem passa para delegado, normalmente, lógico, tem as exceções, tem de tudo. Mas, normalmente, são pessoas cujos pais têm dinheiro para pagar pelo tempo livre dele para estudar, né? Então, essas pessoas, que assim como eu tiveram a oportunidade de só estudar, elas pertencem a uma classe. Elas pertencem a um círculo de amizades, a uma coisa onde essas conversas que nós estamos tendo hoje, infelizmente, no Brasil não circula. No mundo jurídico, no direito, essas ideias que nós estamos tendo aqui não circulam. Eu dou aula numa faculdade aqui em Rio Preto, dou aula de direito. Quando eu falo essas coisas, uma parte da galera adora, uma parte odeia. Você pode falar qual que é a faculdade? Posso, eu dou aula aqui na Unip. Dou aula de direito aqui na Unip. Eu já falei com os alunos, quando eu começo a me posicionar, porque eu me posiciono o tempo todo. Eu falo que, cara, a gente não pode deixar de se posicionar um minuto. Nós estamos num período, meu povo, que não dá. Toda hora a gente tem que marcar o terreno. E eu, na hora que eu converso com o pessoal, tem uma parte que se choca, tem uma parte que acha absurdo, tem uma parte que curte, como tudo na vida, né? Mas isso é para mostrar como esse mundo do direito, esse mundo assim, ele é muito fechado com esse pensamento. O direito quando não bem usado, assim, como é que eu vou falar isso? Quando ele é um forte instrumento de opressão. O direito, gente, se você for ver, quando a gente tinha escravidão, ou que você fazia uma pessoa trabalhar por você pelo medo, pela chibata. Hoje você faz pelo contrato de trabalho. Sim. Então, você substituiu a chibata pelo contrato de trabalho. Hoje é R$1.000 de salário mínimo
que não te dá direito de fazer nada, que a sua liberdade é tão pouca quanto não ter nada, porque você não tem lazer. A Constituição fala que com um salário mínimo você tem que ter lazer, você tem que ter comida, você não tem dignidade. E o direito vem e fala que está tudo bem você pagar um salário mínimo para uma pessoa. Tá na lei, então tá bom. Então o direito, ele não é, para mim hoje, eu não enxergo ele, por isso que eu migrei de área e saí do direito e fui para sociologia. O direito, para mim, hoje eu não enxergo ele como com potencial para alterar a estrutura. Tá? Não consigo enxergar esse potencial. Por mais que a gente tenha juristas nas cortes superiores super progressistas, eu não vejo que o direito possa ser a vanguarda disso. Para mim é um movimento social, é a sociedade civil unida, tal, que vai alterar. Eu não consigo ver essa modificação pelo direito. Então, a galera da polícia é ligada ao direito. E essa galera, sim, óbvio que tem muitas exceções. Por exemplo, dentro da universidade eu vejo muita gente bacana que está querendo, que é progressista, está pensando diferente. Quando ele já passa para a polícia, como tem toda essa ideia do ser polícia, o concurso já é quase vocacionado. Assim, as pessoas que vão fazer essa prova, elas já vão meio assim, esperando, não vão que nem eu. É raro você ver uns caras de perdido, assim, que nem eu, que fala que estou precisando de um emprego e vou prestar, e lá dentro eu vejo como é que é. É raro. Então, eu hoje, cara, assim, um dia eu descobri, e eu recomendo muito quem quer seguir no Instagram, quem quer falar, é o professor Orlando Zacconi, delegado no Rio de Janeiro. Orlando Zacconi. Ele trabalha na Polícia Civil do Rio, ele tá no movimento Policiais Antifascismo, que tem outros policiais, tem uma grande quantidade de policiais antifascistas que se identificam com essa bandeira, que se identificam com causas como as que a gente está falando aqui hoje. Hoje a gente está falando aqui desde, cara, a gente precisa cobrar a polícia contra a violência, até a gente precisa reconhecer o policial como trabalhador, né? Que eu acho que essa é uma pauta importantíssima, de que o policial tem que se conscientizar de que ele é um trabalhador e merece direitos, né? Ele merece mais direitos, merece mais salário, ele merece mais coisa. E que ele é do povo. E que ele é do povo. Perfeito, exatamente isso. E que ele é do povo. Você entendeu? A gente precisa voltar, falar assim... Você imagina um dia que tiver essa consciência? Nossa senhora, vai ser bom demais. O policial entender que ele faz... toda a parte política. Talvez. O dia que a polícia se conscientizar, os policiais olharem um por outro e falar, cara, o cara que eu tô abordando aqui não é diferente de mim não, gente. Eu não tenho que buscar a morte ou o encarceramento dele a qualquer custo. Ele, né? Ele ganha às vezes a mesma coisa que o cara que ele tá abordando. Sim. Mas ele tem aquele status que a instituição condiciona ele do ser polícia que a gente falou. Então, pra mim, o Orlando Zacconi fala disso também. Ele tem um livro, gente, que eu recomendo demais, eu passo sempre para meus alunos, chama Acionistas do Nada, Quem São os Traficantes de Droga. Leiam, por favor. Fica a dica aí, pessoal, que tá em casa, hein? Acionistas do Nada, Quem São os Traficantes de Droga, do Orlando Zacconi. É um livro que te mostra, fala muito disso que nós estamos falando. Então, o dia que eu encontrei ele no Instagram e vi os pensamentos dele, Rico, cara, foi assim, eu me enchi de esperança, cara. Eu falei, olha, tem mais alguém dentro da polícia. Meu Deus, peraí, eu não tô ficando louco. Foi na hora que eu falei, pera, eu entendo, assim, vocês, se eu encontro vocês, a gente senta e conversa, vocês vão entender minha realidade, nós vamos trocar ideia, vai ser legal, vou entender de você, nós vamos conversar. Mas vocês não estão ali comigo todo dia. Que nem eu disse no começo, vocês não estão lá comigo, vocês não estão vivendo as mesmas coisas de polícia que eu. E você vê o cara lá, publicando essas coisas e escrevendo sobre essas coisas, e ele pensando igual a você fala, puta, pera, não tô sozinho nesse mundo, tamo aí... Podemos pensar e vamos contribuir, entendeu? Criar uma ilha, né? Então, respondendo a sua pergunta, existem sim os policiais. Eu trabalho com alguns policiais muito bons, que têm essa perspectiva, menos que a minha, mas... Já é um começo, né? Já é um começo, eu já vejo algumas mudanças. E a gente vai criando, né, cara? Eu aqui em Rio Preto... Eu formei com mais 3 amigos, a gente tem um grupo, que é o Resistência. A gente também conversa sobre essas pautas, e todos eles são formados em Direito. Então a gente, para você ver, a gente conseguiu reunir aqui em Rio Preto 4 pessoas do Direito para falar sobre pautas progressistas. A gente não conseguiu mais ninguém até agora. Então isso é meio sintomático, reflete, né, um pouco de que essas pessoas que estão entrando na carreira do Direito, que são pessoas que vão operar essa máquina do Estado e toda essa estrutura que nós estamos conversando... Elas não se identificam com as nossas pautas. E talvez seja a hora da gente ter que conversar mais do que nunca com elas. Uma coisa está acontecendo, né?
Vamos falar sobre os nossos patrocinadores. E tem pergunta do patrocinador também. Já vamos começar aqui com a Manos Caps, que é o meu patrocinador pessoal e patrocinador do programa. Qual que é o próximo aí? Lacancha. Nossa, que bonito. Lacancha, estamos aqui com o Flavião, proprietário do Lacancha. Futebol e cerveja. E tem pergunta do Espaço Amarelo, deixa eu ver aqui. Espaço Amarelo, que é o espaço de yoga e terapias alternativas, que a proprietária Luciana Pequim, Espaço Amarelo, nosso patrocinador. Muitos têm falado sobre o bem-estar do indivíduo neste momento em que o mundo vive. Pensando que você lidera grupos de policiais, você tem algum projeto voltado para a saúde física e mental do seu grupo? Pô, pergunta ótima. Olha, eu não tenho um projeto, não tenho nada assim, porque eu mesmo tô sofrendo muito. Eu tô precisando entrar num projeto, cara. Todas essas questões que a gente debateu agora, mais a pandemia, elas, nossa, mexeram demais com a minha cabeça, esses tempos. Eu acho que com a cabeça de todo mundo. Todo mundo, cara, todo mundo. A gente que tá na luta aí de tentar fazer uma sociedade um pouquinho mais. melhor, a gente abre o jornal, é uma tristeza. A gente vai pra rua, é vírus. Televisão nesse tempo. A gente eu tô dentro da minha instituição policial, eu vejo as coisas que eu vejo. E eu não compreendo. Isso vai causando ansiedade, isso vai causando... Sinceramente, eu tenho uma política com os funcionários que eu lidero. Com os funcionários públicos que eu lidero. Eu sempre falo, cuidem do trabalho, temos nossas metas, temos nossas coisas e tal, mas, gente, pelo amor de Deus, vamos cuidar das nossas vidas, dos nossos filhos, das nossas... Eu tento nunca cobrar mais do que é necessário, eu tento sempre compreender as demandas, entender como pessoa humana, como... Precisa humanizar as relações. Entendeu? Exatamente. E eu tento me manter próximo, porque... Você fala muito nessa palavra, né, Flávio? Desculpa. Você não precisa, por exemplo, você tem os seus funcionários, você não precisa entender também as demandas particulares deles para você ser um bom chefe, um bom líder. Precisa, cara. Eu tento, dentro da estrutura do Estado, Sim. eu tento isso. Não tenho a competência para criar um projeto, não compreendo tudo isso, porque Mas até... minimamente você tenta ali. Tento, eu sempre tento, cara. Um dia vocês podem chamar eles aqui pra conversar pra ver se é verdade, né? Pra eles confirmarem ou não o que eu tô falando, Tá né? rolando, né? Chega lá, não, ele é um opressor, tá só me cobrando e não tá nem aí pra mim. Não, mentira, porque eu me preocupo muito, cara. Eu me preocupo muito porque eu me preocupo muito com essa história de que eles não são polícia. Que a polícia quer incutir na tua cabeça que você é polícia 24 horas, que toda hora você vai no bar, você tem que sentar de tal jeito, você vai não sei aonde, você tem que fazer não sei o que lá. A vida do policial é estressante. Eles cobram isso o tempo todo. Gente, a vida do policial é estressante porque existem fatos e mitos. Fatos e mitos, assim, o tempo todo. Todo lugar que você tá tem algum traficante. Sempre que você tá em algum lugar, alguém fala, aquele lá é traficante. Aquele lá é não sei o que lá. Sempre tem alguém... Mesmo que você não tá em Mesmo, trabalho, cara, mesmo. Você vai no Lacancha, tá Vai ter alguém que vai falar assim, você fica de olho aí, porque tem o cara ali, tem Sério, mano? Pô, cara, é o tempo todo. Porque você tem essa cultura, essa coisa que o policial é policial 24 horas, ele não pode descansar, ele não pode ter... Imagina como fica a cabeça. Não tem como. Imagina como fica. Você vai num bar, tem até o jeito certo de você sentar no bar. Seus colegas, seus amigos da polícia, pode perguntar pra eles, Flávio. Eles vão te falar. Tem que sentar mais perto, não sei aonde, não senta de costas, não sei o que. É o tempo... Cara, o policial é muito exigido. O policial no Brasil é muito Isso a cabeça exigido. do cara, mano. Porra, cara, que jeito que fica. Porque ele tá dentro da lógica de guerra. A qualquer momento tem alguém querendo matar ele, né? Dentro da lógica dele. Até por isso que ele tem que ir pra rua bem armado e tal, pra combater. Então, isso também interfere nele. Claro. A lógica de guerra faz o dia que, como a gente repete, o E dia aí- que a gente conversar com o policial e ele entender que a lógica de guerra faz um mal danado pra ele, E associado a isso é a rotina, é o salário ruim pra caralho, é a estrutura que não tem estrutura pra ir pra rua, pra trabalhar. Exato. É uma série de coisas, né? As relações, quando eu vejo algumas notícias sobre o policial fez um parto. É. É, Legal pra caramba. Humanizar as relações. Sim, Cuidou da pessoa. Cuidou. Tá ligado? perfeito. No Exatamente. momento de dificuldade dela, abraçou e cuidou. Isso eu acho foda. Recentemente aqui no Jornal da TVT eu vi um policial que salvou uma criança engasgada. Cara, Pô, sensacional. pra quem que a pessoa liga? A pessoa só consegue lembrar de um número, 190. 190. É um número que a gente consegue lembrar. Exato. A PM, cara, na rua, ela resolve tanta coisa que não tem nada a ver com ela. Exatamente. Tanta coisa, ela absorve tanta coisa que ele não, às vezes não tá preparado psicologicamente pra aquilo. E aí, pegando esse gancho, não vai muito também
da televisão, do rádio, dos meios de comunicação, tratarem a polícia de uma forma diferente também? De super-heróis, assim, você fala? Eu acho de mostrar, né, Flávio? Porque assim, eu acho que vai muito da linguagem que a mídia exerce. Isso. Entendeu? E do que mostra. Só mostra o quê? Apreensão, droga, violência. É difícil mostrar o outro lado. Então, É difícil mostrar o policial que chegou e ajudou numa situação dessa. São raros esses. E eu acredito que não isso deveria aconteça, ser, né, Flávio? Eu acredito que isso aconteça com muita frequência. Muita frequência. Por que as mídias não mostram isso também? Por que isso não é divulgado? Por que... É claro, dá mais ibope você divulgar É a lógico. pressão, a quantidade, né? tiro, porrada e bomba. Isso dá... Mas, cara, eu acho que também vai muito dos meios de comunicação mudarem um pouco isso aí. Tá ligado? Os meios de comunicação, cara, quer queira, quer não, eles são dentro da lógica do capital. Eles precisam vender, né? E vender é ter gente assistindo. Sangue vende, né? Sangue vende. A população, a gente tem que discutir o que está acontecendo com a nossa população para ela estar consumindo esse tipo de pauta. Acho que a nossa discussão tem que ser, cara, por que as pessoas estão consumindo programas sensacionalistas de morte e coisa? Da Atena. O da Atena da vida. A gente tem que discutir qual é a razão delas estarem consumindo isso, né? A gente tem que buscar isso, tem que entender. Porque são programas que só mostram isso só, né? Exatamente, cara. Mas isso que você falou é perfeito, cara. Porque, vou falar um negócio pra vocês, gente. Lá nos meus plantões, eu resolvo, além do criminal, eu resolvo, assim, muitas questões que não tem nada a ver com crime. São questões de disputa patrimonial entre pessoas, são disputa ali... Juro, teve uma ocorrência, cara, que foi a que mais me chocou, assim. Certa vez, chegou ali pra gente uma... Agora é contar causa aqui. Eu não sou muito de contar causa, não, mas é que esse aqui ilustra o que eu tô falando. Chegou a moça assim pra mim e falou: olha, eu fui viajar a trabalho, voltei e tem uma pessoa morando na minha casa. A pessoa ocupou... Aconteceu isso com o brother meu, Casper, mano. Olha aí, ó, tá vendo? A pessoa ocupou minha casa, eu acho que são traficantes, aí já vem aquela coisa, né? Acho que são traficantes, Cara, eu falei, não, vamos, chamei a equipe, corremos pro local, né? Falei, vamos ver o que vai acontecer lá. Cheguei lá, cara, juro, gente, era uma mãe com uma criança de colo, sem casa, que olhou a oportunidade ali e entrou. Cara, sem nada, gente, era a miséria da miséria. Eu olhei, era uma casa pobre, onde já uma pessoa pobre foi tirada da casa com aquilo lá. Sabe o que a gente deve fazer? Chamamos todos os vizinhos, falamos, gente, vamos resolver. Vamos ajudar? Então vamos. A gente conseguimos dinheiro para aquela pessoa. Uma vizinha se propôs a receber aquela mãe com o filho na casa dela por uns dias. Né, não, e olha as pessoas, cara. Aquela vizinhança para mim não existe. O que eles fizeram, cara. E a gente só intermediou, sabe? Então, mas você acha que isso que ia falar, isso potencializa, né, mano? E se não houvesse essa intermediação? Não teria acontecido nada. Porque ia chegar da forma que a dona da casa que falou. Quem fez isso? Foi a polícia. Polícia faz muito isso. É isso. Polícia Civil, Polícia Militar faz... Não é mostrado. Não se mostra, não se vende. Isso não é valorizado institucionalmente. Pro cara, ele não vai ser promovido porque ele fez isso. Ele vai ser promovido porque ele invadiu um baile funk e prendeu 3, 4 pessoas com 10 pedrinhas de crack. Matou, né? Ou alguma coisa pior. Mas ele vai ser homenageado, ele vai ganhar medalha por conta disso. O policial que vai lá... Cara, quantos policiais militares eu vejo fazendo coisa na rua, resolvendo problemas tão difíceis de resolver. Um cara trocando pneu de uma mina esse dia. Que foda, hein, mano? Não, ele falou, ela não conseguia nem pegar um macaco. Falei, pô, parabéns. É humanizar as relações. Eu falo muito sobre isso, cara. Você tem toda a razão de falar. Você tem toda a razão de falar e a gente precisa. As pessoas chegam lá no bar e falam, cara, eu gosto de vir aqui porque eu sinto falta desse... E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que vai tua família? Você nem conhece minha família, por que você pergunta? Porque eu quero saber. Mas é seu, né? Eu quero saber se tá bem, né? Relação, cara. Isso não é mostrado, cara. E o policial que faz isso, ele às vezes não é bem visto, sabia? Pelos colegas. Não. Um cara que às vezes é muito atuante numa causa social, mas ali deixa a desejar no combate, mais uma vez entre as aspas. As drogas, ele não tá fazendo. Exato, então não é um bom policial, então não tem por que incentivar esse tipo de prática. Hoje tem mudado um pouco, sabe? Eu tenho visto
que as polícias conseguiram perceber que essas coisas são importantes também. Uma vez ou outra eu vejo alguns perfis policiais divulgando esse tipo de trabalho, né? O social e tal. Teve lá em Birigui, que a galera fez um lance pra arrecadar grana pra comprar bicicleta. Isso. Campanha de agasalho, não sei o quê. Pô, que é uma melhor forma de você aproximar. Agora, grande, cara. aproximar, né, da população. Se a gente for tratar como uma empresa, quantos mil colaboradores não tem a corporação? Pelo amor de Deus. Oxe, 60, 70, 80 mil pessoas pra você espalhadas pelo estado, pelo país inteiro pra Você poder... imagina quanto isso não pode colaborar para a sociedade Lógico. de uma outra Lógico. forma, não só no combate, não só na guerra. Quanto isso vai fazer as pessoas dentro do carro não mandarem as crianças abaixarem quando a polícia passar. Falar, não, é o policial que trocou o pneu, ó. Ô, beleza, oi. É o cara que fez o parto lá, mano. É o cara que atendeu a gente bem na delegacia. Exatamente. Pô, cara, pra mim... Isso também marca, né? Do mesmo jeito que o cara marca o cara que se deu um tapa na cara, isso aí também marca. Fala, não, mano, aquele cara lá foi sangue bom, mano. O cara sabe trocar ideia, tratou a gente bem. Sabe quando eu me assusto? Quando a pessoa elogia que eu fiz minha obrigação. Quando eu falei, tudo bem, bom dia, tal, ó, o seu tá resolvido, o seu é isso, tal, a pessoa, nossa, muito obrigado. Normal deveria ser isso. Aí eu falei, gente, você não precisa elogiar o... Bom dia, muito obrigado. Virou diferencial. Ou quando você acha uma carteira e devolve, o cara fala assim, gesto nobre. Gesto nobre. É o que eu tenho que fazer, mano. Cara, gesto nobre é o cara que faz o parto. Não sou eu devolvendo uma carteira, não. Isso aí é gesto nobre. A galera tá condicionada às coisas, né, mano? Tipo, totalmente contrárias, né? Tem mais uma pergunta aqui de mais um patrocinador do Vidro R. É o Rafa, nosso brother lá. Vidro R, excelente trabalho. Vidro temperado, box e espelho. O Rafa aqui, ó. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre os policiais civis e militares estarem ativos no YouTube e nas redes sociais. É mais ou menos aquilo que a gente tá falando. Se é benéfico ou maléfico. E também sobre a sua... sobre as retaliações da Delegacia Geral sobre o delegado da Cunha. Parece que ele tem passado por um bocado aí. Por ele transmite as paradas, ele também, né, vai nos podcasts aí. Cara, eu sou uma pessoa eu sou um delegado, sou um pesquisador e acadêmico, né? E eu, no meu perfil, eu tento mais vincular ele à minha questão acadêmica, assim. Sim. Eu não... Porque o que eu penso sobre isso é o seguinte, eu não gosto de quando a pessoa fala... Não importa o assunto, tá? É que às vezes assim, a gente não pode falar, Bruno, mas se o cara é progressista, não é bom? Eu falo, cara, depende, porque eu acho que a pessoa não pode falar pela instituição dela, entendeu? Sim. Eu acho que esse é o problema. Entendi. O problema é quando um cara tá lá falando com a camiseta da sua instituição, usando os logos, as coisas, e usando o seu cargo como chamariz de atenção, como chamariz ali, isso é problemático, porque ele está dando opiniões particulares que podem vincular isso à instituição. Então, mas aí você vai falar, pô, Bruno, mas pode ter um cara defensor de direitos humanos usando. Sim, mas pode ter um neonazista maluco usando as instituições. Então, eu tenho minhas reservas, cara, com esse tipo de... Eu acho assim, você quer se posicionar como um acadêmico, um pesquisador, alguém, e além de tudo, você também fala, olha, este é o meu cargo, estou delegado, estou investigador, estou cabo da PM, estou tenente. Ok, você está falando em seu nome, com a sua liberdade de expressão, de acordo com as suas pesquisas. Agora, você usar a sua instituição para se notabilizar, por exemplo, o da Cunha, eu conheço muito pouco dele, tá? Sim. Porque eu vi assim, matérias. Cara, matérias, porque eu não gosto desse tipo de conteúdo. Eu não vou procurar não vou assistir na Band o Polícia 24 Horas. Eu não vou procurar no Instagram os caras querendo reforçar, às vezes, pra mim, parece que reforça muito a lógica de guerra. Né, na minha opinião, assim, por mais que fale de proteção de direitos e tal, mas também tem... Mas também tá explícito ali... As armas, os símbolos, toda a simbologia ali envolvida, pra mim, é complexa demais. Eu não gosto, não é algo que me agrade. Eu vi que ele teve a coisa, e aí entra nesse assunto que a gente tá falando, que a instituição fala, cara, peraí, você é um policial, você não pode falar usando o logo da instituição. Imagina se todo funcionário seu começar a usar o uniforme do Lacanche para dar as opiniões deles. E falar, olha, fala em nome do... Aqui, ó, o Lacanche, eu tô aqui, não sei o que lá. Você vai ter que uma hora... Vai ter gente que vai concordar, que você vai concordar com o pensamento, vai ter coisas às vezes que você não vai querer vincular na tua marca. Sem dúvida.
E isso não é não é que você tá cerceando a liberdade de expressão. Não, você só tá falando, cara, pera, fale, explique o que você está falando por você, não se promova usando coisas que não... Que eu acho que também rola, mas eu acho que também, principalmente esse lance da comparação, que é um pouco diferente também, né? É, lógico. A gente tá falando de uma instituição, né, mano? Que, Claro, né, a gente, da dentro da nossa polícia, realidade, a gente que procura é uma trazer coisa- gente que tem o pensamento Próximo, similar, né? próximo. Aham. Dentro- Só que isso Sim. é um universo desse tamanho. Pequenininho, eu já tô dando seu exemplo, mas dentro do universo da polícia tem gente de todo tipo, gente. Exatamente. Tem gente de todo tipo. E aí você não pode, às vezes, o cara quer se expor, quer dar opinião, igual eu tô fazendo aqui. Mas aqui, eu só tô falando pra vocês, eu sou pessoa física, estou como delegado de polícia numa certa cidade e sou pesquisador da UFSCar, sou pesquisador, professor aqui da Unip, estou falando aqui como os meus conhecimentos acadêmicos e também como vivência profissional, porque eu faço esse mix, como eu contei pra vocês, minha trajetória é esse mix. É de sempre pesquisar e levar as minhas indagações acadêmicas para o meu lado profissional, para tentar melhorar alguma das estruturas que eu faço parte, né? Mas esses casos aí são. Você passou por uma transformação. Você não começou do jeito que Exato. você tá hoje, né? É. Você foi passando. Já fez alguma merda, mano? Vixe Maria. Caralho, você não deve ter feito. Vixe Maria. Nossa. Cara, entrei com 24 Mas anos. você vê como é que é? A gente olha como um cara perfeito. Sim, Que mas é por isso perfeito, eu quem é perguntei, perfeito? tá Cê ligado? é Eu louco. perguntei, Mas falei, você tá mano, ligado que é assim que a gente vê o policial? Ah, tá Mano, doido. aquele cara não erra. Não erra. Mas você entende que é assim que o povo enxerga? Putz, é. Sim. Obrigado. Nossa, ele é o bastião Sim. Além do medo, da moralidade da coisa, né? É. A polícia passa uma imagem desse jeito, né? Cara, errar. Vixe, Mari. Cara, eu entrei com 24 anos, que eu falei pra vocês, num cargo de comando. Um cargo de gerenciamento, de administração de pessoas, de decisões sérias, 3 horas da manhã, de você decidir se um cara vai ser preso ou se ele vai embora pela porta da frente, né? E aqui eu uso também para falar um pouco do meu projeto, dentro de uma estrutura, porque a gente sabe, né? O delegado decide se o cara vai preso ou não, mas depois ele vai para audiência de custódia, o juiz e o promotor que vão decidir e tal. Mas, cara, eu incluo muito o judiciário e o Ministério Público dentro dessa lógica de guerra, viu? Eles também fazem parte disso. Fazem. O judiciário e o Ministério Público também têm pessoas que estão nessa lógica de guerra e acham que a polícia está correta, que tem que trabalhar assim mesmo, zona quente, criminalidade, aquilo lá, tem que abordar aquelas pessoas. Então isso me colocava muita responsabilidade, porque eu pensava, cara, tem muito promotor e juiz que acredita na versão do policial e acabou. Né? Então eu pensava, o que eu puser aqui é capaz do... E outra, ele nem tem condição, né? Às vezes, ainda mais agora na pandemia, que a audiência de custódia nem tá acontecendo presencialmente. O cara entender se aquilo é verdade ou mentira, ele vai dar razão pro policial, né? Então eu via que toda decisão que eu tomava ali ia ter uma consequência muito grave. Ia ter uma perpetuação daquela decisão por um tempo. Então isso me punha muita responsabilidade. E quando eu entrei, eu tomei decisões erradas. Eu tomei decisões duvidosas, assim, de o que eu fiz certo, o que eu fiz errado. Eu acho assim, sabe? Por um tempo, cara, eu falo que foi a minha parte desumanizada. Por um tempo, eu tive uma desumanização. Eu fazia o flagrante, encaminhava uma pessoa pra cadeia e dormia numa boa. Mecânico. Eu não me preocupava. Não perdi o sono. Quando minha consciência... minha consciência mais crítica... Isso bem no começo. Quando minha consciência... Do cara formado do direito, tô aplicando a lei e acabou. Quando minha consciência crítica... Quando você começa a ver que só descem da viatura o mesmo perfil de pessoas... Aí você começa... Cara, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Aí você passa a não dormir mais depois de cada flagrante. Tem vários tipos, várias situações de crimes que hoje eu acabo e decido e vou pra casa. Fiz a coisa certa ou não fiz? Mandei essa pessoa pra prisão, eu liberei ela certo ou não liberei? E eu vou pensando. E eu fico mal. E isso me consome, cara. Porque eu sei que eu tô tomando, às vezes, decisões erradas. Gente, eu tenho 24 anos. Eu entrei com 24 anos. Hoje eu tenho 33. Hoje já tenho 8 anos lá dentro da polícia, né? Eu tô indo pro 9º. Eu
eu já me transformei, eu já aprendi, por exemplo, sobre relações familiares, eu aprendi sobre os bairros pobres, as coisas. Exato, e tô muito longe ainda de alcançar. Eu acho que minhas decisões vão melhorar cada vez. Claro, entendo. Agora pensa, com 24 anos, chega lá uma demanda do filho, uma vez apareceu uma demanda assim, um filho doente mental, agrediu a mãe tá lesionada, e pela lei você tem que mandar o cara pra cadeia. E o menino você vê que... Cumprir a lei. E o menino você vê, você não tinha condição. Consciência do que... Não dava pra você mandar aquele cara pra cadeia, mas pela lei eu tinha que mandar, avisar o juiz, vai instaurar um ensino. Aí você fica ali, cara, você com 24, 25 anos, você fica pensando, cara, isso aqui tá certo, o que eu vou fazer? Esse moleque vai pra dentro da cadeia. Não, tudo bem, o juiz vai avaliar, mas daqui 24 horas... Mas você imagina que são 24 horas dentro da cadeia? É o que eu falo assim, quando você se desumaniza no seu trabalho, você para de pensar isso. Você fala, não, o cara só vai ficar 12 horas preso. Só que você não pensa 12 horas Quanto preso. isso vai mudar dentro da cabeça Uma cadeia, gente, que nós sabemos qual é a estrutura de uma cadeia. Então, eu sempre me chamo a atenção de nunca entrar no automático. De sempre ponderar, de sempre falar, cadeia é complicado e sua decisão tem que ser muito bem feita pra mandar uma pessoa pra lá. Eu sempre tento pensar isso. O BO, você... Pera, calma, vamos respirar, vamos ouvir todo mundo. Eu tenho o costume de chamar as pessoas sempre assim na minha sala pra conversar, pra trocar ideia, pra entender, entendeu? E é difícil. Absorver, filtrar, pra poder entender a parada. Exato, cara, porque... E quando eu comecei, eu tive esse período que eu entrei no modo automático... Eu não fazia isso. 24, 25 ali. Eu entrei num modo automatizado, cara, muito complexo. E hoje eu já mudei. Mas isso tem um custo, né? Sim. Custo psicológico, custo físico, é muito grande. Mas faz parte, né, cara? É a profissão, tamo aí. Toda a profissão, sua, do Flávio, de todo mundo aqui vai ter o seu custo psicológico. Ainda mais nessa época, né, que a gente tá passando de pandemia. Eu falo ainda pra minha companheira que todo mundo tá passando por alguma coisa nesse momento. Todo mundo, Uns cara. mais, outros menos, mas todo mundo. Mano, qual a sua visão sobre ressocialização, mano? Ressocialização. O que você pensa? A gente sabe que é meio que um automático ali, né? Uma máquina, né? Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Cara, eu penso que isso aqui no Brasil não foi implementado de maneira correta, né, cara? Quando você vê uma pessoa que vai pro presídio, eu ali, tem um presídio perto da nossa cidade onde eu trabalho, tem um presídio ali. Quando eu converso com os agentes, com os policiais penais, né, eu pergunto pra eles, como é que é a rotina, já entrei, já vi e tal. Cara, ali dentro, a pessoa perde a sua humanidade, né? A pessoa é desumanizada, perde tudo, ela vira um número, ela é desumanizada. Aí ela é desumanizada a tal ponto que a cadeia ela só serve para ensinar a pessoa a ser presa, né? Ela não ensina outra coisa. Ela ensina você a ser preso, a se tornar um preso. Exatamente. Ela não te ensina. Como você vai se portar ali, né? Exato, assim. exato. Ela fala assim, você vai aprender a ser um preso. Então, quando você tem a estrutura penitenciária formada para isso, para ensinar o cara a ser preso e desumanizar e não sei o quê, com super encarceramento, estamos falando de 800 mil pessoas presas. Acho que agora na pandemia diminuiu porque tiveram algumas decisões, né, para diminuir contágio e tal, mas já com a vacinação daqui a pouco vai começar a lotar tudo de novo. E... São 759 mil. 759 mil, tá vendo, cara? Caiu um pouco justamente. Caiu, não é? Isso, Tava falei, 800, tava em quase 800, tava 800 e pouco, caiu. Então você vê, olha o número altíssimo. Quase 1 milhão de pessoas. Quase 1 milhão de pessoas encarceradas, gente. Encarceradas e aprendendo a serem presos. E não aprendendo, sei lá, por exemplo, você foi um cara que agrediu a mulher. Você não tá ali frequentando ciclos de combate a isso, psicólogo. Não, você tá lá aprendendo a ser preso, passando seu tempo ocioso lá dentro e nada. E sendo chamado por número, e sendo muitas vezes maltratado, e não tô falando que tem que ter, ninguém tá falando que o cara tem que ir pro hotel. Não, nada a ver. Às vezes o cara, lá dentro, ele é condicionado, né, a entender por que ele tá lá. Exato. E do jeito do sistema a não voltar ali, né? É o que eu falava na Fundação Casa. Eu falava, mano, é incrível
como você tem que prender pra ensinar a viver livre, mano. Exato. Né? Porque os meninos passavam lá, tá ligado? E aí a gente falava, mano, a sociedade tem regra. E a gente tem que conviver com essas regras, tá ligado? Exatamente. Mas durante o processo que ele passa ali, mano, ele não consegue absorver aquilo ali. Não. Por quê? Porque o sistema que acolhe ele, tá ligado? De repente não propõe nada pra que ele possa entender, né? Que ele tem que viver em sociedade. O cara tem que entender, mano, que ele não tem que agredir a mulher. Não é uma coisa Exatamente. comum, né? Mas de que forma isso é posto pra ele, tá ligado? O que adianta ele entrar lá, passar o tempo lá e voltar e não ter alterado nada? Nada. Ele vai agredir outra companheira que ele se juntar, Exatamente. né? Então eu acho isso, eu acho que assim, a ressocialização ela passa por uma mudança, né? E a gente não tá perto de ver isso, porque hoje o que se incentiva? A gente fala, o que a gente lê é o Brasil prende pouco, vai ter que prender mais, bandido tá na rua. Não, gente. Bandido bom. Então, esses são os pensamentos que estão circulando na sociedade hoje, que a gente prende pouco. Quando a gente mostra esse número, é assustador, como você disse, quase 1 milhão de pessoas presas. Não dá pra gente falar que estamos prendendo pouco. Não, a gente tá prendendo muito. E a boa parte disso, não sei quantos por cento, vocês podem olhar aí e depois me falar, a maior parte disso é por tráfico. Um crime que, óbvio, tirando sempre as questões das grandes facções, não estou falando disso. Claro, né? Sempre, porque depois fala, mas e o Rio de Janeiro? E as facções? Eu falo, não estou falando disso. Se a gente quiser, marca um outro papo a falar disso. Não estou falando disso. Em que grande parte dessas pessoas praticaram um crime sem violência nenhuma, sem arma, sem nada. Então a gente... Até porque se a gente for falar disso, a gente vai ter que subir escalões. Não, aí é outra que é... Exato. Aí, até fora e dentro do Estado. Exato. A gente muda a conversa, né? A gente tem que falar de outras coisas. E não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do policiamento rotineiro, comum, do preso rotineiro, comum, né? Que é, grande parte dos presos estão presos por crimes sem nenhuma violência. Que é o crime de tráfico. Pequenas quantidades, né? São esses caras. Eles estão presos aí, pegando... Ah, Bruno, mas o cara que foi pego com 300 toneladas... Não estou falando deste. Estou falando que a maioria dos presos não são esses. De cocaína? Exato. Pô, tem diferença aqui, ó. Tipo assim, ó. Pegou o Flávio com 300 quilos e o Riga com... É a mesma cadeia? Depende de vários fatores. Depende se você tem alguma participação em alguma organização, se você não tem, se você é primário, se você não é. Depende da situação. Então, para você ver como a lei de tóxicos, a lei de drogas, né? Ela é uma lei com bastante margem para interpretações. Sim, é que a gente falou lá no começo. Exato. Né? Então isso vai naquele problema que nós falamos. Exato. Cai naquele problema, entendeu? Entendi. Cai não só no problema do usuário traficante, como do traficante grande pro pequeno, entendeu? Também leva uma discussão de como que categoriza um, categoriza outro. E você, quando você começou, você já começou na delegacia que você tá até hoje? Comecei no plantão, só fazia plantão. Na mesma cidade? Na mesma cidade. E aí depois eu passei para a delegacia de homicídios, onde eu fiquei 2 anos. E saí de homicídios, hoje eu tô já... É que o homicídios foi junto com a delegacia. Eu tô há 7 anos na delegacia de orientação e proteção à família, que é uma delegacia que compreende menores, mulheres, porque não tem uma mulher lá, né, para ser delegada. Infelizmente, a gente espera que um dia chegue. Mulheres, menores, idosos. Então eu tô mais nessa área, sabe? Porque é uma área que eu me identifico mais de combater, né? De novo as aspas. E a grande maioria é tráfico de drogas. Mesmo sendo aquela... Olha, cara, o tráfico de drogas ali na delegacia que eu trabalho ali tem bastante, na cidade, ali aos arredores. A pandemia fez aumentar muito, na minha opinião, assim, não sei te trazer estatísticas, estou dando uma visão minha do dia a dia de que o furto aumentou muito. Furto a estabelecimentos comerciais como mercados, mercearias. As pessoas estão passando fome, né, cara? E aí a solução do Estado dando osso aí, né, mano? Pois é, estão dando osso e as pessoas estão roendo ele na fila, cara. Olha isso. E a solução do Estado muitas vezes é pegar essa pessoa e encarcerar. Né? O cara às vezes que foi ali buscar... Como é que você pode falar que o capitalismo deu certo, tendo gente morando, famílias inteiras numa barraca de camping, como eu vi esse final de semana? Não deu. Sempre que... Essa é a resposta, inclusive, quando alguém vira pra você e fala assim, me fala aí onde o socialismo deu certo. Eu viro falar, então onde o capitalismo deu certo?
Porque como Me é que... responda, né? Me responde onde não tem pobreza, onde não tem miséria, onde não tem alguém passando fome, tá todo lugar. Então, essa é a prova de que esse sistema ele é falho. Ah, Bruno, você tá falando que é... Cara, a gente precisa junto. É o que eu sempre... Você tocou num ponto, Flávio, que é importantíssimo. Essa coisa da humanidade, do contato, da gente conversar, da gente... Gente, a gente precisa discutir a polícia, a gente precisa discutir o sistema político, a gente precisa discutir o sistema econômico juntos, cada um com a sua opinião, respeitando, mas a gente precisa construir alguma alternativa. Se tem que nem você falou lá, a cidade lá de São José dos Campos, né? Lotada lá pra galera entrar, é São José dos Não, Campos? é- Não. Campos do Jordão, São José dos Campos não, desculpa, Campos do Jordão. Campos do Jordão com fila de gente... Passar frio. Pra passar frio e pagar R$50 um chopp, e tem do outro lado gente morrendo de frio na rua, essa é como você disse. Isso é a prova de que não deu certo. Aí, ó. Tá vendo? Parabéns pela atitude. Tem um pouquinho de álcool, Não. dar uma Já calibrada. dá uma calibrada, tá né, mano? É o que eu falo, vocês fazem um Exatamente, trabalho, vocês fazem um trabalho que era o Estado que era pra estar fazendo no lugar de vocês, E é o que né? A gente conversou antes disso, né? Mas Há pouco tempo atrás, você tinha moradores de rua, claro, mas eram, em sua imensa maioria, ou em sua totalidade, homens. Hoje tem famílias inteiras na rua. É. Famílias inteiras. Eu sei disso porque a gente faz um trabalho na rua e a gente tem encontrado é a famílias realidade, né? inteiras na rua. A gente fez um trabalho no final do ano, que é o Natal Invisível. Foram muitas famílias, muitas mulheres, muitas trans. Você não tinha isso na rua antes. É, Hoje você tem. pois é. E isso está se intensificando. A pandemia aumentou, mas também não se pode culpar só a pandemia. Não, lógico que não. Isso acontecia antes, Já né? vinha, já é um Não era processo. com essa intensidade, né, irmão? Mas Cara, você pega, tem gente voltando pro fogão a lenta. Pois ligado? é. Porque não consegue comprar um gás. E aí você vê qual é a resposta do Estado para isso. Qual é o braço do Estado que é mandado para atuar nessas áreas, para atuar em relação a essas pessoas? É a polícia. A polícia. Vai lá abordar, vai lá ver o que tem. Deve ter droga, deve ter alguma coisa. Você quer tirar aquelas pessoas que são invisíveis, indesejáveis. Invisíveis. Você quer tirar elas como? Com a polícia. Não, e aí você pega a prefeitura colocando barras de ferro Meu Deus do nos céu. bancos É. para que eles não durmam Não ali. durmam ali. Você pega lojas, empresas que estão cercando Corrente, suas né? marquises, corrente. Já vi cercando isso já. suas marquises para que as pessoas não durmam embaixo ali, pelo menos ter um pequeno teto. Porra, cara. É. Em vez de você humanizar, não. Você tá realmente O cara se preocupa demonizando. com a fachada dele. Demonizando. Claro. Demonizando. Exato. Você demoniza essas pessoas. É. Você transforma ela em monstros, né? Sim. Que devem ser eliminados. Né? Na hora que você transforma e, como você falou, demoniza, desumaniza, fica mais fácil até da polícia atuar para eliminar. Era só um morador de Era rua. só um morador É. de... é só... O que você fez? Fui lá, fiz meu trabalho, tirei, prendi, acabou, né? Era só um morador de rua. Eu falo, Se cara, não fosse acabar, né, mano? o dia que a gente Se convencer... fosse acabar com o problema. O dia que a gente convencer, e eu falo que a gente tem que fazer isso junto, é convencer os policiais de que, cara, não dá pra gente cumprir uma ordem dessa, às vezes, de fazer uma coisa dessa, de tirar pessoas de um lugar, de Uma prender limpeza uma étnica. limpeza... Exato, uma atividade como essa, a gente explicar pros policiais que isso não é normal, isso não tá certo, que não é porque vem dentro de uma estrutura, de uma ordem, que isso tá certo. Né? Não é porque ela vem legitimada, ancorada no Estado, que isso é correto. Outra pergunta de leigo que eu vou fazer pra você. Faça, meu caro. Um assassinato. Começamos tempo, bem. em média, Rapaz! Quanto tempo, em média, a polícia consegue resolver um assassinato? Depende muito, Eu Flávio. sei, mas tem que ter uma média. Não tem, sabe por quê? Não tem, Aí não eu é. vou te responder o seguinte. Por que alguém que morreu em 2018 até hoje Ah, não esclareceu? Me explica. Flávio. Aí você tá Porque aí a gente diante... já tá falando em quase 4 anos. Exatamente. Aí... Leva tudo isso a polícia pra Nossa, resolver um não. assassinato? 4 anos não pode Pegar uma ser, aula, né? vai continuar 4 anos. nessa. Porque aí, quando você entra neste assassinato, que é estranhamente tão como é que eu posso falar? Que o tempo de duração é tão estranho, que as coisas que
que é envolto em tantas coisas esquisitas, realmente, aí você tem toda a razão. De que o tempo aí não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. Nenhum. Porque já devia ter. E a gente precisa. E a gente quer essa resposta, né? Acho que todos nós, como sociedade, a gente precisa dessa Talvez a resposta. gente até tenha. Né? Pois é, mas eu quero ela formal. Mas não ela Quero ela formalizada. formal, É. eu quero no papel, né? Eu Entendo. quero ela ali. Não, isso aí é importantíssimo, cara. E não só dela. E Sim, não só existem dela. outros nomes, Existem né, que outros nomes. Foram Existem totalmente outros nomes. abafados, né? Eu quero saber porque tem gente que justamente numa luta social legal tenta retirar um símbolo de opressão de uma grande capital do país e tá preso, né? Por que uma pessoa vai lá e tenta derrubar um monumento que que traz uma carga tão negativa? Por que essa pessoa está presa, né? A gente tem várias respostas que a gente precisa, né? Sim. Não é só isso, mas cara. E você citou Tropa de Elite em algum momento aí, né? O segundo é profético, né? O segundo é profético. Obrigado. O segundo é profético. Você sabe que o primeiro, cara, me incomodou demais. Porque assim, eu venho de uma certa classe social, como eu disse pra vocês, tenho os meus amigos e todos eles, e quando eu saí do cinema, meus amigos falando, é isso, é tiro, porra de bomba, vamos invadir. Para, papá! Para, papá. Eu falei, Jesus, o que tá acontecendo, gente? Como é que vocês estão idolatrando a polícia desse jeito? Eu não entendia, eu juro, meus amigos assim, e todo mundo, eu lembro, eu encontrei esses dias, cara, na época da letras lá, eu escrevi um texto lá falando disso, eu encontrei meu texto esses dias. Falei, cara, que loucura, né, cara? Eu falei, gente, o que passava na cabeça desse povo? E o 2 veio pra dar uma, assim, né, pelo menos, opa, peraí, estão dando uma explicação pra isso aqui, né? Continua ruim o primeiro, assim, nesse aspecto, assim, óbvio, são filmes bons e tal, mas continua, teve todo o contexto, mas entre o primeiro e o segundo deu um incômodo. Eu falei, não é possível, gente, que nós vamos ficar nisso. Não é possível Mas que aí não... o segundo fala sobre basicamente tudo isso que a gente vem discutindo um pouco. Exatamente. E é profético. Profético, infelizmente. Cada personagem existe hoje, né, cara? Hoje. Cada personagem ali, eles foram compondo todo o nosso cenário. É impressionante. Realmente. Elite. Isso aí. E assim, partindo do princípio que a galera sai vibrando, né, mano? Tipo, pô, se identifica. Vibrando com Tem morte. que botar no saco mesmo. Entendeu? Nossa, gente, eu lembro dessa... Nossa senhora, aquilo era assustador, gente. No micro-ondas, né? Tá maluco. Aquilo era assustador. É. Será que aquilo já não era um prenúncio do problema da nossa sociedade já, desse autoritarismo, de como as pessoas já não incentivavam essas coisas e hoje a gente só tá vendo eles terem mais coragem, né, cara, de defender esse tipo de atitude, defender esse tipo de coisa. É um negócio pra gente se pensar muito. A gente precisa... Eu sempre falo, todo texto que eu escrevo, eu sempre falo no fim, precisamos falar sobre a polícia. A gente fala muito pouco sobre a polícia. A gente fala muito pouco porque a gente tem medo de falar. Sim. Porque a gente não entende. A polícia é um órgão meio truncado que muita gente não sabe a diferença da PM pra PC, não sabe a diferença pra Guarda Civil. Tem muita gente que não sabe, igual a gente explicou hoje aqui um pouco, né? É muito importante saber. A né, gente mano? é importante até pra você saber falar pro cara, peraí, cara, até onde você Calma, vai, né? vamos ali, até você saber onde Minimamente, reclamar, né, mano? você saber onde reclamar, onde existem canais pra você reclamar, pra você ir atrás. São difíceis. A polícia tem ouvidoria, tem o controle externo da polícia, que é o Ministério Público que faz, que é a promotoria, tem canais, tem a defensoria que você pode procurar. Existem canais, mas eles você não vê tanto, né? Já aconteceu algum caso assim de você presenciar e falar, ó, mano, tá calma aí, não é por aí, você advertir um companheiro, alguma coisa assim? Muitas vezes. É. Já aconteceu. Eu trabalhei como corregedor adido, né? Que é aquele delegado representando a corregedoria na minha comarca, por 2 anos. Então, por 2 anos eu atuei em casos que policiais que extrapolavam, né? Uhum.
E eu vi muito, não só nesses 2 anos, eu já tive que chamar atenção, já tive que prender, já tive que... e é um estresse gigante, né, cara? Sim, É um totalmente. estresse gigante. Na hora que você prende um colega, seja policial geral, tá? Tô falando de qualquer corporação, quando você prende um colega policial, é uma situação muito complicada. Mas você não tem o que fazer, você está diante de uma situação de violência, você tem que fazer alguma coisa, né? Deixar passar batido não Não pode, dá, né? cara. Senão eu não dormiria. Eu acho que é aquela coisa. Até isso, eu tenho que ter uma decisão bem pensada, bem ponderada. Assim como tudo, né? Nunca pode entrar no automático. Mas é por aí, cara. É um custo... Show de bola. É um custo complicado. Como eu disse pra vocês, cara, eu tô assim muito feliz de estar aqui conversando Você com é vocês. casado, tem família, filhos? Tenho minha namorada, mas não tenho filhos, não. Tá, Tô... legal. Tenho minha namorada, a gente vive junto aí, ela fica ouvindo minhas ladainhas, tadinha. Cara. Alguém tem que ouvir, né? Tadinha, Ela é cara. psicóloga? Nossa, ela Psiquiatra. precisa. Tadinha, ela viu, cara? Ó, a Dayana, cara, ela aguenta uma pedreira comigo, porque cada dia eu chego com uma demanda nova pra ela. E Eu vou ela fazer um podcast contigo, uma Pode- hora, só pra ver qual que pode é, né, falar, mano? Pra cara. você poder falar. Ela merece, cara, porque olha, se não fosse ela, eu não sei. Eu acho que eu já teria pirado. Ela me dá um suporte. Ela tá aí também. Ela também pensa que nem a gente. Eu poderia estar aqui facilmente nessa troca de ideia, porque ela é Muito legal. muito fera. E ela aguenta, cara, porque não é fácil, né? Você aguentar um policial com umas ideias muito loucas em casa. Você fica nessa. Não, né, mano? Não é o Não, comum, né, cara? E a gente vai discutir, minha família também. Você acaba que você envolve todo mundo, cara. Sim. Você envolve Sim. todo mundo nos teus problemas, nas tuas demandas. Eu sou uma pessoa que vocês podem perceber, eu gosto muito de falar, né? Eu falo pra caramba. Aham. Então eu conto tudo pra todo mundo. É, Então vamos trocar ideia. E realmente modifica o seu meio, né? Eu tenho um grande Com certeza. amigo meu desde adolescente, que o filho dele se tornou um policial. E eu vi o quanto ele modificou. Ele, propriamente. A partir do momento que o filho dele virou O filho polícia. dele se tornou um policial militar. Lógico. Eu percebi o quanto ele mudou. É. Primeiro, para não prejudicar o próprio filho com algumas atitudes. Segundo, o pensamento dele mudou. Mas muda, cara. As Então instituições. você muda o seu meio, além de tudo, né? Você sabe que existem pesquisas disso nesse grupo de estudos que eu falei pra vocês do GEVAC. Tem pesquisa de mostrar como a família também sofre interferências da profissão que o cara escolheu. Sim. Entendeu? Claro, Claro, claro. Tem acho que é um filme, um documentário, não sei, do Carcereiros. Ah, sim, tem A filme filha e documentário. isso. Não, tem filme e série, tem os dois. sério, acho que é sério. É, A sério. filha, né, do cara, mano, sofre pra caralho, tá ligado? Deve Sofre ser muito, Às extremamente vezes com a ausência do complicado. pai, às vezes não dá pra voltar porque teve uma rebelião, ela tá esperando ele não volta, tá ligado? E isso passa a ser frequente, né, mano? Então, igual você falou, a parada Modifica todo o seu meio. Exatamente. Modifica demais, cara. A família sofre junto, comemora junto, pensa junto, é difícil. E assim, né? Quando você tá dentro da instituição e você vai bem com a instituição, tá tudo bem, você não tá contestando nada, flui legal, né, cara? Mas a partir Sim. do momento que você começa a ponderar, a questionar, né? E é o que eu falei, cara, o que eu tô gostando muito. Apontar outros meios. Outros formas de caminhos, fazer. exato. E assim, o que eu falei assim, logo de começo que eu falei que eu gostei muito do convite de vocês, cara, é porque é legal, pra mim vocês não têm ideia de quanto é significativo eu estar aqui falando pra vocês e conversando com vocês e me sentindo acolhido. Porque normalmente, quando eu trato dessas coisas, eu não me sinto assim. Dentro das instituições policiais, tem gente que vira a cara, Sim. acha que você tá ficando louco. Então faz você pensar sobre a vida. E fora dela, nos ambientes, por exemplo, universitários que eu circulo, tem gente que me vê como policial. Então, tem resistência Sim. comigo. Então, eu acabo que nos meus dois mundos, Sem dúvida. eu sou um estranho. E isso incomoda, né, cara? Isso incomoda, isso te causa alguns danos, assim, de você não se sentir pertencendo, todo mundo te rechaçando, Dificulta as né? relações, né? Dificulta, cara.
E isso pra mim, por isso que eu falei, cara, desde que você me convidou, Rica, eu fiquei assim, eu corri, na hora que você me ligou, eu corri, contei pra minha namorada, eu parecia uma criança. Sério? Juro, corri igual uma criança, falei, cara, você não vai acreditar, eu já tinha mostrado seu perfil pra ela, falei assim, pô, esse cara aí, legal pra caramba, ele me chamou pro podcast, fiquei felizão, cara, eu fiquei felizão. Esse cara tá armando uma emboscada pra mim, mano. Nossa, pois é. Quase que ela falou, você não quer que eu vá junto pra garantir? Falei, não, amor, eu acho que eu dou conta. Não, cara, eu fiquei felizão, porque eu falei, pô, cara, vou falar pra uma galera diferente, nós vamos trocar uma ideia diferente. Eu sinto, assim, que eu tenho muito pra aprender com vocês, eu aprendo. Né, mano? Eu assisto seu conteúdo, eu vejo suas postagens e com vocês dois, e eu aprendo pra caramba, eu quero aprender mais. E eu tô aqui dentro de trabalho numa cidadezinha, tô no interior, tenho que expandir mais meus horizontes, tenho que conhecer mais as coisas. E, pô, vocês são duas portas gigantes, assim, que eu admiro, que eu vejo. Então, cara, foi muito legal. Na hora eu saí correndo, contei pro amigo, falei, ó, vocês não estão entendendo. Ó, os caras me chamaram. Tô num outro nível, viu? A gente... Pô, tô num podcast patrocinado, cê é louco. Tá ligado? Tem até estúdio. Cê é louco, tem estúdio. Diretamente dos estúdios do Centro Cultural Vasco, né? Ó, quem não acreditava que eu ia chegar lá, eu cheguei. Onde eu tô aqui, ó. Chegamos. Tô com os caras aqui, ó. Entendeu? Cara, partiu o convite, né, do pessoal do Vasco, que tá sempre também no front com a gente. A gente falou, mano, a gente tem que fazer alguma coisa... A parceria é forte. Pra informar as pessoas que nos seguem, que faz parte do nosso meio... Mas também eu acho que quebrar os paradigmas, né, mano? Quebrar a regra, aquilo que já é esperado do Rica ou do Flávio, né, mano? Pô, a gente vai trocar ideia com a Várzea, vai trocar ideia com os artistas também. Mas não é só isso, tá ligado, mano? E aí o Berta mostrou o seu perfil um tempo atrás, falou, mano, vê esse cara que é diferenciado, a gente mandei mensagem, comecei a acompanhar. Muito bom. Falei da proposta, o Flávio falou, mano, tem que ser agora, o pessoal do Centro Cultural também falou, vamos começar com ele, tá ligado? Eu acho que... Não, legal demais, eu sou... Tem que começar com o pé esquerdo. Começar com o pé esquerdo, eu sou muito agradecido ao Berta, que é um cara fantástico aí, que indicou, é o cara. Mano, tem mais alguma coisa que você quer falar? Falei pra caramba, hein? Flavião? Não, velho. Vocês não ficam me interrompendo, eu fico falando, gente. Vocês precisam começar a me dar uns cortes. Eu corto o mínimo. Não, tem que cortar. É importante pra gente também, cara. Cara, saber ouvir, eu acho que... É uma daí dádiva, que a né? gente aprende. Também, com certeza. Então hoje eu ouvi muita coisa que foge do meu contexto, né? Foge do meu dia a dia e que só vai me engrandecer no meu modo de pensar mesmo. E ouviu de quem tem propriedade, né, mano? Exatamente. Quem tem o assunto, pô, tá cara, fico feliz, cara. Se minimamente eu ajudei, eu botei pontos aí pra vocês, pra todo mundo que tá assistindo, ouvindo, tô à disposição, sei que vai ter muita gente que não concorda comigo. Com a gente também. Com vocês, só que eu sempre peço, gente, quer discutir disso? Vamos discutir as coisas, não vamos adjetivar pessoas, não vamos xingar, vamos falar sobre conteúdo. Cara... A gente, às vezes, no bar, a gente recebe algumas pessoas que, claro, não tem o mesmo pensamento ideológico da gente, mas que estão dispostas a conversar. Exato. Querem entender, mas por que você posicionou um negócio comercial? Você não tem medo. Ganha seu dinheiro e cala a boca, mano. Quantas vezes eu escutei Olha isso, só. cara? Pô, mas você não depende disso pra viver? Dependo. Tenho 4 filhos que também dependem. Você é louco. Só que é uma forma de se posicionar, é uma forma de... Eu acho que todo mundo precisa se posicionar de uma forma ou de outra. E é uma forma de acolher pessoas que não se sentem acolhidas na nossa cidade. Realmente. Você tem então, toda a razão. Assim, mas eu gosto muito de debater não só com quem fala a minha língua. Não, eu gosto e quero debater com quem pensa diferente também. Porque é aí que eu vou começar a raciocinar, é aí que eu vou aprender. Eu acho que quem fala a nossa língua é um pouco mais fácil, né, a gente conversar. Porque geralmente vai concordar, as ideias vão bater, tá ligado, mano? Você vai pregar pra convertir. Não. E mais do que nunca, né, gente? A gente precisa reverter um cenário. Exatamente. A gente precisa trazer mais gente pro nosso lado, né? Nós estamos, como eu disse pro Flávio antes, nós estamos perdendo 7-1. Nós temos que mudar esse 7-1 e dá pra virar. Ao contrário do que aconteceu outra vez, esse aqui dá pra virar. Você falou pra mim ali fora, né, que
criaram até um grupo de WhatsApp para debater um assunto que a gente Exatamente, tratou, que eu nem me lembrava. Só para você Conversou ter no ideia. bar, né? Conversa no bar com o Flávio, uma vez eu e mais 2 amigos criamos um grupo pra discutir as coisas que você falou. Falamos, não, cara, umas coisas diferentes, É legal. muito legal quando Louco, chega mano. pessoas no bar e falam, cara, tô voltando aqui porque eu tava pensando em tudo que você me disse lá atrás. E aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver que realmente eu tava errado na minha forma de pensar. Obrigado, eu falo, caralho, mano. Perfeito. Você causou uma reflexão, né? É isso que é o Exatamente. importante. O importante é isso. E como a gente falou, debater com educação, com todo mundo, sem ficar xingando, falando adjetivos pra categorizar a pessoa, né? Porque o que me irrita é isso, cara. Sim. Quando a pessoa... Tem uma coisa que eu odeio, que é quando a pessoa vem assim... Eu não acho legal você como policial, Puta, meu, começou 3 assim, já fudeu. pontinhos. Começou assim, já fudeu, né? Falo, cara, peraí, ó, eu não sou um policial só. Tenho a minha opinião, mano. Eu sou uma pessoa que Um ser pensa, pensante. exato, que estuda, que tem raciocina, que por um acaso também está como policial, então não me venha com isso de você como policial. Não, começou com esse. Então já fica a dica aí, quem for me criticar, por favor, não comece com essa frase, inventa uma tá outra. errado. Começa uma Ele outra. ouve, eu escuto direto, você como membro da cultura hip hop Ah, não deve, vá, mano. Peraí, não você devo. como Eu proprietário, para. você como proprietário de um bar, não, mano. Pois tem, é. mano, a gente tem que se posicionar, trocar ideia, debater. Mano, a hora que eu falei, né, eu fiz uma enquetezinha lá, falei, vamos dar uma agitada. Todo mundo falou, não, vai falar com o artista, que é o agora que eu falei que era policial, mano. Mandaram mensagem, mano, mas por quê? Porque é necessário, precisa, mano. Tem que trocar ideia, tá ligado? E de artista eu não tenho nada. Não faço um ó com um copo. Mas Muito acho bom. que a gente pode Deixa os se por unir rico aí, a arte. e fazer a mudança junto, né, mano? Acho Isso que mesmo, o cara. importante é isso. Meu irmão, brigadão. Parceiro, obrigado Flávio. vocês. Vocês Obrigado são pelo 10. convite. Obrigado, Centro Cultural Vasco. Primeiro episódio do Papo de Quebrada aqui. A gente agradece os nossos patrocinadores. Manos Cap, Espaço Amarelo, La Cancha, Vidro R, meu parceiro Rafa. Tamo junto, forte abraço. Quem quiser patrocinar o nosso podcast aqui, que vai ser transmitido pelo portal Via de Fatos aqui, né, pelo canal no YouTube. Quem quiser patrocinar o nosso podcast, só dá um salve, entrar em contato comigo, com o Flávio aqui. Tamo junto, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Papo de Quebrada com o nosso parceiro Bruno. Tamo junto, irmão. Forte abraço. Valeu, Flávio. Valeu. Obrigadão, valeu.